Muito boa tarde para você que estava aí aguardando ansiosamente por mais uma edição do Brand Podcast. Ah, Quero agradecer todas as curtições, mensagens da semana. O pessoal comentou bastante a respeito do livro do Fábio Moraes. Fábio, obrigado mais uma vez pela presença. Então todo mundo já sabe que pode adquirir através da Amazon. Um livro super bacana falando a respeito de propósitos. Já comecei a ler o livro, muito interessante mesmo, bacana. Hoje é dia 1º de setembro, estamos nos aproximando do final do ano. Dá para acreditar numa coisa dessa? Pois é. Mais um final de ano chegando, e aí também a nossa temporada também está se aproximando do final, e com toda certeza ano que vem teremos grandes novidades. É isso. Quero mandar um beijo especial inicialmente para o meu primo, o Willi Augusto Akugawa, que está lá no Japão. Hoje ele foi diagnosticado com Covid, primeiro dia, não está muito bem, mas eu espero que você melhore logo, viu, Guto? É isso, estimo suas melhoras. Bom, vamos iniciar o programa de hoje, então, e sem mais demoras, curta, se inscreva, compartilhe, avise para todo mundo para participar. O chat está aberto, já estou vendo aqui a galera conversando, então vai ser uma oportunidade bacana. Bom, ela é empresária, dono de uma empresa voltada para o mundo do design de interiores, veio desmistificar o que seria isso, porque agora está chovendo no mercado empresas que falam sobre design de interiores, e arquitetura, que é uma coisa que a gente sempre imagina assim, poxa, a empresa de arquitetura é só para quem tem grana, né? Será? Ela vai vir nos contar hoje a respeito disso, vai falar sobre os seus projetos, suas obras, enfim, vai trazer todas as novidades do mercado. Com vocês, Ana Paula. Ana Paula, seja bem-vinda. Boa tarde, Rubens. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo Olha, convite. bom, em primeiro lugar, é um prazer te receber aqui. Depois de tantos convites, essa mulher tem Agenda cheia. agenda cheia, mas ela conseguiu um espacinho para vir aqui bater um papo com a gente hoje, super gostoso. E vir aqui ensinar, né? Porque o objetivo do podcast é esse mesmo, a gente desmistificar as coisas, formar opiniões, e hoje vai ser legal porque nunca se falou tanto em arquitetura e design de interiores, que é uma função relativamente nova, me parece, e você está aí há tantos anos no mercado, né? Quanto tempo Sim, você atua no mercado de arquitetura e design de mais ou interiores? menos 17 anos. 17 anos. Isso. Que legal. E como é que despertou o seu interesse que você falou assim, eu gosto de reforma? Porque a impressão que me dá é que fazer gestão de obras, né? E o seu ainda tem um plus, você desenha os projetos, mas Isso. a gestão de obras é sempre uma coisa tensa, né? E É a aí parte mais complicada do meu é trabalho, a é a parte. gestão de obra. É o que todo mundo quer fugir, né? E outra coisa, eu sei que você também já comentou comigo que estava um pouco nervosa. Esta bolinha que está aí na sua frente é o emoticon e Muito o nosso legal. presente do podcast. Todos que vêm aqui Obrigada. ganham. Pode ficar dando aquela Verdade. apertadinha para poder ficar calminha. Respira que aqui é tudo tranquilo. Mas vamos lá, vamos começar então. Então, assim, fazer gestão de obra é uma coisa sempre foi muito doloroso para todo mundo que Sim. compra um imóvel, né? Seja uma casa, um apartamento, a gente sabe que a primeira coisa que todo mundo pensa e fala, pô, peguei a chave, legal, realizou. Uhum. Em termos, porque ela tem que começar a desenhar o que ela vai colocar, aí ela começa a olhar o orçamento, grana, e obviamente que é assim, a primeira coisa que a maioria faz é contratar um pedreiro e falar, vai lá. Então, assim, eu tive com um grande amigo meu que veio aqui, falando a respeito do lançamento da web rádio dele, que ele virou e falou assim, eu contratei um pedreiro e falei pra ele, olha, não bate aqui que tem um cano. Primeira porrada que o cara deu, quebrou o cano. Aí ele, pô, ficou doido e tal. E aí ele estava contando toda essa história. E eu também tive um problema semelhante. Quando eu fui morar em um apartamento, o pedreiro, eu falei para ele, olha, tem que olhar todo o processo de encanação, do encanamento, né, e gás, essas coisas. A primeira coisa que eles fizeram foi arrebentar o de gás. Aí encheu o apartamento de gás. Foi até perigoso, mas depois desligou o registro. E aí teve que comprar o cano para poder fazer o Uhum. remendo. Aí você fala, pô, como é que pode uma coisa dessa? E a empresa de arquitetura é tudo diferente o processo de funcionamento. Então vamos Exatamente. começar do início. Quando que você pegou gosto para começar a trabalhar neste ramo especificamente? Na verdade, meu pai tinha uma empresa Hum, e ele foi fazer uma casa cor e eu fui com ele, só acompanhá-lo, né? Ele trabalhava no ramo de deck uhum,
E aí lá, eu tava meio perdida na época, eu tava fazendo psicologia, nada a ver com arquitetura. Tudo E relacionado. aí eu tava assim, eu não sei se é isso que eu quero, eu sempre gostei muito da parte criativa, de desenhar, pintura. E aí fui lá passeando, comecei a conversar com os arquitetos, olhar os ambientes e me apaixonei. E aí eu fui lá, tranquei psicologia, prestei para arquitetura, entrei de cara e Hum, comecei. Aí você começou. Aí eu comecei, foi no ano de 2001, entrei, já fiz arquitetura e depois fiz o design de interiores, o técnico, né? Uhum. E me diz uma coisa, hoje a gente evoluiu bastante, porque no passado, quando você falava de arquitetura, a pessoa tinha uma ideia de mais ou menos como ficariam os projetos. Uhum. Hoje, com o avanço da tecnologia, até isso a tecnologia avançou, é possível você olhar como vai ficar o seu imóvel antes do projeto ser realizado. E Sim, você desenha aqueles projetos nos aplicativos e você entrega lá, que é o processo de renderização, que sai a fotografia isso. pronta, e você entrega exatamente igual a foto. Exatamente igual a foto, a não ser, obviamente, que acontece muito no meio do andamento da obra, o cliente fala, eu quero mais isso, vamos modificar isso, eu tive uma ideia, aí não fica 100%, Ah, mas se seguir do início ao fim, como, assim, 80% dos casos o cliente segue do início ao fim, aí realmente sai igual a foto, tanto que a gente coloca o antes e o depois e é a mesma coisa. entendi. Então, quer dizer assim, qual é a incidência hoje dessas alterações ao longo do projeto? A pessoa começa a se empolgar, é isso? Aí ela fala, eu quero modificar isso, a parede está ali, eu quero que você passe para lá, é isso que ela faz? Ou, quero abrir um nicho, ou, nossa, eu fui viajar e achei um móvel, um buffet diferente, porque geralmente quando a gente coloca, eu vou iniciar o projeto, eu pergunto se o cliente já tem os móveis, às Uhum. vezes ele não tem nada, às vezes ele tem um buffet, um quadro, que aí eu coloco, né, e faço adequação no próprio layout, no 3D e tudo mais, e aí, se por acaso ele viajou, foi em uma loja, achou um móvel diferente, assim, para não ter que ficar refazendo o 3D, a gente vê se está de acordo, e aí é nisso que eu falo que fica um pouco diferente, mas a maioria segue a risca. Ah, entendi. Bom, aí você se formou e como foi esse seu primeiro contato? Você ficou com receio lá de pegar o primeiro projeto e daí você fala, pô, e se a pessoa não gostar? A gente sempre fica assim, né? Porque é aquela história, a teoria é na escola, a prática é completamente diferente. Como foi esse primeiro contato com o cliente? Então, na verdade, eu comecei a fazer estágio numa empresa de telefonia grande, Uhum. e aí a gente, por acaso, eles queriam reformar o prédio. Hum. Então, até então, eu era uma estagiária cadista, né? Só que aí eu tinha uma chefe que era do Rio de Janeiro, ela vinha para São Paulo e eles fizeram uma proposta de dividir o grupo que trabalhava lá em dois e fazer assim, vamos ver quem vai ganhar. E aí eu comecei a fazer, na verdade, assim, eu não recebia para isso, eu trabalhava como cadista, mas eu falei, olha, eu quero dar um plus. Então eu entrei de cabeça e fiz todo o projeto em 3D da reforma e Hum. foi apresentado para a diretoria. Então, assim, o primeiro impacto é ser apresentado para a diretoria de uma empresa de telefonia grande e depois ser apresentado num telão para 3.500 funcionários, né? Então já É, de cara, já de cara já parece que é um de negócio com cara, pouca pressão, hein? exatamente. E aí o meu ganhou. Olha que O meu legal. ganhou, então eu fiz era a reforma do hall e dos andares, tal. O meu ganhou o projeto, tal. E aí eu comecei a crescer ali. E aí o meu chefe saiu da empresa de telefonia, porque eu tinha essa chefe do Rio de Janeiro Hum. e um chefe fixo. Ele saiu, ele falou assim: Ana, vamos sair junto comigo? Aí eu falei: não sei, hein? Aí ele saiu, eu fiquei mais uns 6 meses. E ele começou a me passar trabalho. Eu Uhum. era super nova, né? Tava montando o escritório. Ele falou: monta o seu escritório que eu vou ser seu cliente. Então ele foi meu primeiro cliente assim, na parte corporativa. Então, eu não entrei de cara no residencial. Eu trabalhei quase 5 anos só com corporativo. Ah, tá, tá. Então você começou o seu berço veio da parte Exatamente, corporativa, tá? exatamente. E aí, quando foi que você pegou o primeiro projeto para residencial? Essa é uma outra história engraçada. Né? O meu primeiro projeto residencial, eu tinha acabado de montar o escritório. E um amigo meu de infância, batendo papo, ele falou: Nossa, eu peguei, tô comprando um apartamento, meu primeiro apartamento, você não quer fazer? Aí eu falei assim, aí eu fiquei com medo, né? Eu falei, não sei. É aquela coisa, né? A Exatamente. Aí ele falou, ó, fui responsabilidade. lá com ele, e era assim, um ambiente que ele é todo aberto e só tem banheiro. E eu tinha que fechar um quarto e transformar tudo aquilo num espaço que ele queria muita coisa com pouco espaço. E ele tinha várias ideias. Eu fui lá e fiz o 3D, mostrei pra ele, ele falou quanto vai custar, mostrei ele, então tá bom. Ele me entregou a chave do apartamento. É. Ele nunca foi na obra, Ah, ele nunca foi. nunca foi na obra.
Eu fiz a limpeza do apartamento, a mudança dele, e aí eu encontrei ele no hall do prédio e ele falou assim: e agora, será que ficou bom? Ah, Eu abri a porta e ele mudou. é porque geralmente as pessoas elas são bem ansiosas, né? Eu sei porque quando eu vivi esse momento lindo de reforma, você fica visitando a cada 3 vezes ao dia para Sim, você ver a sim, evolução, se o pessoal está trabalhando, porque você vai fazendo a gestão da obra, né? E ela exatamente. é bem estressante, né? Então, mas esse primeiro cliente, eu falo que não foi um cliente de impacto, porque ele não me fez sofrer, porque a gente chama assim, cliente fiscal de obra. É, cliente fiscal de obra, isso Isso, que mesmo. aí ele vai ali uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, ou ele aparece do nada, ou tem clientes que vão diariamente. E Hum. esse cliente meu não. Ele viu o 3D, me entregou a chave do apartamento e falou: Ó, tá aqui o dinheiro, você faz, pronto. Eu entreguei e ele mudou. Então eu não sofri o impacto de ver o cliente ali todo dia e tudo mais. É. Que é a parte mais complicada, porque além de lidar com os prestadores de serviço que a gente tem, Uhum. que a mãe morre 50 vezes, né? Que a gente fala, É. todo dia ligar, tô doente, tô não sei o quê. Esses caras, eles são complicados de trabalhar, mas eu tenho uma equipe que já trabalha comigo há 12 anos fixa, Hum. que, assim, a pessoa pode estar morando e eu faço a reforma com o cliente morando e eu confio 100% nessa equipe. Uhum. Então é super tranquilo, É, né? esse é outro nível de estresse que eu não imagino, que é você ter a obra em andamento e tá dentro da residência. Eu fico imaginando que deve ser um estresse, porque é barulho, poeira, Sim, sujeira. é estressante pro cliente, é estressante para os profissionais que trabalham lá e para a gente. Uhum. Então, assim, o ideal é que não esteja, mas muitas vezes não tem o que fazer, a pessoa não tem para onde ir enquanto está rolando a obra, né? Então, a gente separa os ambientes para que não fique assim, transtorno para todo mundo. Mas hoje até tem uma facilidade que no passado não tinha, o Airbnb, né? Hoje a pessoa pode alugar uma casa no Airbnb, mesmo que seja próxima, só Uhum, para ela não ficar dentro daquele estresse da casa. E ela pode retirar as coisas que, por exemplo, ou são de maiores valores, ou é uma prataria, sim. né? Ou é um. A Eu pessoa. tenho alguns clientes que fazem E isso daí ele mesmo. retira as coisas assim, porque daí ele sabe que vai ter aquela quebradeira total, mas aí as coisas vão evoluindo. Acho que o mundo ideal é quando você pega um cliente de entrada, né? Que ele acabou de pegar o endereço do imóvel dele, a chave está na mão, não tem um móvel, não tem nada, e ele te entrega a chave e fala, vai lá. Sim. Aí você fica mais tranquilo em termos de gestão, porque acho que não existe nada mais chato do que você ter um fiscal que é o próprio cliente em cima o tempo todo dizendo, vai ficar bom aquilo ali? Tá dentro da medida? Não ficou muito bom, ele colocou torto. Peraí, mas vai arrumar? Peraí, aquele gesso não vai ficar. Não, aquele gesso não tá nada. Então, o meu trabalho é justamente fazer essa administração junto a todos os fornecedores e prestadores de serviço. Então, por exemplo, eu solto o serviço de manhã, eu não fico o dia inteiro na obra, a não ser que um cliente fale assim: olha, eu quero uma pessoa fixa o dia inteiro. Uhum, Eu coloco um estagiário da minha empresa, ele fica o dia inteiro lá, isso não é um problema. Mas não há necessidade, então eu passo em todas as obras, todos os dias de manhã ou após o almoço. uhum, E vou voltar no dia seguinte, ou assim, não há necessidade de voltar no dia seguinte, porque eu já passei para o eletricista, ele vai finalizar, por exemplo, passei na segunda, ele vai finalizar na quinta. Na quarta eu passo lá, tá tudo certinho e tal. Se o cliente foi na terça e eu não fui, e ele viu uma coisa errada, por exemplo, nossa, essa tomada era ali 1 metro de altura e foi colocado a 95 centímetros. Eu vou verificar isso na quarta-feira. E aí ele aham, já me liga e fala assim: pô, mas tá 95, não ao metro? Eu falei, não, ok, eu vou lá na quarta-feira, eu já verifico e já peço para o rapaz mudar. Então, essa questão do cliente ir, eu sempre falo para o cliente: você quer ir na obra? Legal, não tem problema. Mas não fale com o prestador de serviço, porque só uma pessoa comanda em obra. Então, hum, assim, eu tenho uma equipe que trabalha comigo. Quando a gente está com muitas obras, a gente fraciona quem é que vai fazer a administração dessa obra e só um manda. entendi. Tá? Porque senão o cara chega e fala assim, ó, pinta de laranja. No dia seguinte o outro chega e fala, nossa, a laranja não ficou bom, vamos colocar branco. Aí o outro cara volta no outro dia e fala assim, não, mas eu falei que era laranja, não era branco. O pintor fica louco. Entendi. Me diz uma coisa, seguindo a cronologia, Uhum. você pegou essa obra residencial para fazer logo na sequência do corporativo, que foi Assim, o seu berço.
Como foi fazer a gestão dessa obra? Você desenhou o projeto e você executou a obra? Executei a obra, exatamente. Assim, é sempre um desafio, né? Independe de ser residencial ou corporativo, é sempre um desafio. A diferença é que no corporativo, geralmente a gente trabalha à noite. Uhum, À noite e aos finais de semana. O residencial, não. O residencial você trabalha ali em horário comercial, final de semana não, mas é mais tranquilo. Eu gosto mais de trabalhar com residencial. uhum, Eu gosto de lidar mais com o ser humano diretamente. Quando você trabalha para uma empresa, você está lidando com o dono da empresa e todos os funcionários. Então, não é só projetar para o dono. Você tem que pensar, é, assim, em todas as pessoas que estão trabalhando lá e as pessoas que vão visitar essa empresa também. hum, Entende? Então, é bem mais complexo do que o residencial. entendi. Bom, aí você fez esse projeto dele e ele adorou. Ele adorou, aí ele fez um open house. E aí ele distribuiu meu cartão por todos os lugares da casa. Olha, E dali vieram assim, aí foi que eu começou a montar o comecei seu nome porque, ali. assim, eu falo que ele abriu minha empresa. Olha que legal. Porque ele levava as pessoas no apartamento e falava, olha, foi a Ana que fez e tudo mais, Olha tal. que bacana. Exatamente. Geralmente é assim, quando a gente inicia qualquer negócio, o primeiro cliente é a família, né? E os amigos, né? Tá ali. Sim, Família em primeiro, no cliente meu em caso segundo. foi um grande E amigo. então, e os Isso. amigos, eles ficam em segundo plano nesse processo de divulgação. Aí sim que vai ganhando forma e corpo no Isso, é. mercado, Aí o né? pessoal me ligava e falava assim: olha, o Ricardo indicou você. Aí eu, legal, tal. Eu ia ver e foi indo. Então, assim, do Ricardo veio o João, do João veio mais 5. Tá. Então, hoje a minha empresa, ela faz mais por indicação. Não que o foco seja esse, mas assim, a maioria é indicação que vem. Instagram, Facebook, site, é muito pouco. A maioria é indicação Tá. Aí você pegou o seu segundo projeto também na área residencial. na área residencial. E aí, Isso. como foi? Porque daí já não era mais amigo, né? Já não. Não era mais amigo, foi tranquilo também. Hum, O terceiro foi um corporativo enorme, hum. que aí dele vieram outros residenciais das pessoas que trabalhavam. Olha isso, que Por isso que eu legal. falei, não fica assim, corporativo vem de corporativo, não, é em geral, né? Aham. Então foi muito legal, assim, eu gosto muito de trabalhar com pessoas, talvez por isso que eu tenha feito inicialmente psicologia, mas eu sou muito mais criativa Não, mas do que outra coisa. você sabe que a gente estava conversando com o Fábio Moraes, que lançou o livro falando a respeito de propósito, e ele estava aqui, e a gente falou justamente isso. As pessoas elas têm o costume de querer fugir do humanas, para quem não gosta, fala, eu não vou fazer humanas mesmo, não suporto, Uhum, sabe, esse negócio de gente, mas todas as áreas a gente lida com pessoas. sim. Né? Então, quando você faz exatas, você vai fazer tecnologia, você vai lidar com pessoas, porque sempre tem aquela questão da vaidade pessoal, você tem que separar o que é sonho de realidade, saber tratar. Então, eu sempre falo, você pode falar qualquer coisa para qualquer pessoa. A diferença é como falar, a forma de falar. Sim, assim, os primeiros meses de psicologia, eles me ajudaram um pouco com relação à arquitetura. Eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida. Eu não conseguia nem apresentar trabalho na frente das pessoas na faculdade. Uhum. Peguei DP de algumas matérias por conta disso, porque eu não conseguia ir lá na frente do palco Para falar. você falar Eu que travava. são intermináveis aquelas Isso. E essa apresentações. foi uma grande dificuldade que eu tive no início da minha empresa para apresentar o projeto para o cliente. Até hoje eu fico nervosa. Assim, os meus amigos me conhecem, eu fico assim, no dia anterior que eu tenho que apresentar para o cliente, eu falo, será que ele vai gostar? Será que não? É aquela coisa de receber a crítica, né? Então Sim. é muito difícil você receber a crítica. O cara olhar e falar assim, não gostei, hein? E você ficou assim, uma semana trabalhando. É É difícil. difícil, mas eu posso até compartilhar com você algumas coisas interessantes. Por exemplo, quando a gente começou o podcast, aliás, eu estava mostrando para você a primeira edição. Você Uhum, vê a diferença, né, do contraste sim, da primeira. Eu achei legal manter a primeira edição, porque assim, você começa nervoso, não é só a parte tecnológica, não é só ligar a câmera e sair fazendo. Você tem que ter um contexto, você tem que se ambientar. Então, esse processo de ambientação, ele demora, não é fácil. Então, eu aprendo todos os dias quando eu ligo as câmeras aqui e recebo um convidado legal, assim, igual a você, que obrigada. começa a compartilhar as informações, que é um aprendizado, não só para mim, como para as pessoas também, porque a ideia é não só falar
respeito do mercado, mas você falar da sua empresa, Uhum, fazer com que as pessoas tenham opinião própria, porque é uma formação de opinião, né? sim. Aliás, antes de seguir aqui essa sua jornada, já temos até participações aqui no chat. Então vamos lá, ó, Beatriz, super animada para esse pod. Beatriz, beijo grande, obrigado pela participação, viu? Que comece logo, José Rubens, um grande podcast, muito obrigado. A Beatriz dando tchauzinho. Olha só que pergunta interessante. Ana, você trabalha com investimento imobiliário? É uma área lucrativa? Sim. Inclusive, a gente está agora na empresa abrindo esse canal com relação a investimento imobiliário, porque eu tenho muitos clientes que são investidores. Uhum. Então, eu ajudo a procurar o imóvel, né? Ou ele já vem com o imóvel. A gente tem uma cartela de corretores grandes. Então, assim, o cliente está desesperado, vai embora do Brasil, ou recebeu uma herança e está vendendo com preço um pouco mais baixo do mercado. Entre em contato com a gente mostra para os investidores que estão interessados, visita o local, faz uma prévia de orçamento antes para mostrar que é viável, né? Tá. A gente monta todo o escopo de projeto, o quanto ele vai gastar, e geralmente, quando a gente faz isso, os imóveis são vendidos assim, 1, 2, 3 meses no máximo após a finalização de obra. Eu tenho 3 equipes que eu trabalho grandes, né? Então, cada uma é destinada a dependendo do tipo de trabalho que vai ser feito. Eu tenho uma equipe que tem 15 prestadores de serviço, principalmente quando é casa, os caras trabalham direto, então não fez barulho, é para pintura, a gente está trabalhando no final de semana, à noite, para uma entrega rápida, porque a minha intenção é finalizar o quanto antes da melhor forma possível para todo mundo ficar feliz, o investidor, o cara que está comprando e eu que estou fazendo a execução. Isso é legal, isso é legal. E você sabe que hoje é uma profissão, né? Esse negócio de investir em imóveis, Sim. né? E principalmente essa questão do saber negociar, porque geralmente a pessoa joga o preço lá embaixo quando o imóvel está bem deteriorizado, e aí a pessoa compra um imóvel, mas não é para alugar, nada disso, é para poder derrubar tudo, fazer uma casa nova, muitas vezes a reforma, e Uhum. depois ela vai lá e coloca a venda no mercado, então ela dá uma roupagem nova, Sim. dá uma valorizada. Mas assim, quando a gente fala de preço médio do metro quadrado, ele consegue ter um ganho considerável, Bastante, é? bastante. Isso depende muito da questão das condições do imóvel. E o que o cliente pretende fazer, porque assim, quando eu faço o projeto, a gente está fazendo um projeto para locação ou venda. Uhum, Então isso depende muito. Qual que é a diferença? Para locação, a gente tem que colocar materiais que sejam mais fortes, porque a gente sabe como funciona o inquilino, né? Às vezes tem cachorro, tem criança, então acaba estragando o móvel. uhum. E o imóvel que é para venda também é diferente porque às vezes você não pode fazer uma coisa específica. Então, utilizar cores não é legal, porque vai ter muita gente indo ver o imóvel, né? O cara que gosta de azul, gosta de vermelho, gosta de branco, então a gente sempre faz uma coisa mais clean. Uhum, Evita colocar muitos móveis para que não saia caro para o investidor. uhum. E a pessoa ela tem que entrar e se imaginar dentro da casa. Então, o armário está ali, o gabinete do banheiro, são coisas bem pontuais e simples. Legal, Tá? isso é bacana. E me diga uma coisa, é, quando você fala de reforma, geralmente uma reforma total, ela em Uhum. média dura quanto tempo? Depende da metragem e depende do estado da residência, tá? Mas assim, vamos falar de um apartamento que você pegou zero, tá? Pegou do zero, a construtora entregou, você precisa colocar forro, marmoraria, marcenaria, pintura e vai abrir a sala para cozinha, fazer a integração desses ambientes. É um apartamento de 100 metros quadrados, a gente está falando de no máximo 2 meses de obra, tá? Tá, E isso assim, eu estou falando, depende da empresa. depende, eu sei. Porque assim, eu acho que as maiores dores, sem dúvida nenhuma, quando você contrata pedreiro, todo mundo tem uma história para contratar com um pedreiro, né? Sim. Geralmente assim, você contrata lá o pedreiro, ele de indicação. Aconteceu recentemente com uma das minhas irmãs, que contratou um pedreiro, o cara recebeu e não apareceu mais. E outra, você faz a gestão de dores, porque a sua ansiedade, ela é grande para você finalizar logo essa obra. Só que também o que ocorre é que o pedreiro vem sempre te contar uma história triste para você poder adiantar o pagamento.
E aí, o que acontece é que quando você adianta muito o pagamento, o cara simplesmente começa a assumir da obra. E quando ele traz ajudante que vem embriagado. Então acontece uma série de coisas que você começa a administrar que são ruins. Então, o que a gente chama de falta de profissionalização. Eu não estou generalizando isso, né? Uhum. Deixar isso bem claro, porque assim, tem muito pedreiro, na grande maioria, que trabalha da forma correta, mas tem muito pedreiro também que não trabalha da forma correta, né? Então, a gente coleciona isso já dentro da família, algumas histórias que nem essas que eu estou contando agora. No caso de uma empresa de arquitetura, qual é a diferença entre os preços? Existe esse estudo? Você já fez esse estudo? Como assim com relação aos Aos preços? preços, por exemplo, um pedreiro, ele faz o preço dele, sei Uhum. lá como, mas fica um preço exorbitante. E geralmente ele calcula o preço dele pelo valor da obra, pelo valor do material que você comprou. Então, se você gastar lá, tipo, Entendi. 10% do seu valor do imóvel, né, que você Uhum. compra piso, você compra porcelanato, você compra toda a parte de cerâmica, aí a parte que custa caro pra caramba, que é as questões que a gente deve ter um nome específico, eu não sei exatamente qual é, que é aquele negócio da Deca lá que você compra para Os os acabamentos. acabamentos para dar descarga, pendurar toalha, que não sei o que e É. tal. Custa caríssimo. A torneira da cozinha custa caro, dependendo do formato como você quer. E aí, quando você vai ver, você gastou 10% do valor do imóvel só comprando material. Aí o cara fala, pô, gastou tudo isso de material, então meu orçamento é tanto. Como que é feito essa questão? Você já comparou para verificar quanto sai em uma empresa igual a sua de arquitetura em relação ao pedreiro? Se eles ficam próximos, se ele é mais caro realmente para a questão da desmistificação de que uma empresa de arquitetura seja cara? Vamos lá. Aí que tá, né? As pessoas elas imaginam o seguinte: nossa, contratar um arquiteto, um designer de interiores, uma empresa que trabalha com isso é coisa de gente rica. Não, é milionário, você tem um arquiteto? Não, não funciona desse jeito. A minha empresa, ela faz a gestão financeira do cliente, então, porque o cliente ele tem duas preocupações, três preocupações. Hum, Ele quer o apartamento dele bonito, com bom acabamento, dentro do prazo, e ele quer gastar o dinheiro que ele tem para gastar. uhum, E não deixar de colocar um papel de parede porque o dinheiro estourou em obra, certo? uhum, Então, isso é o principal. Eu sempre falo para o cliente: você vai gastar o meu orçamento, porque eu orço, desde o revestimento até a tampa da privada. E eu coloco uma margem de erro dentro do meu orçamento de 20%. Então, ele uhum, tem 20% para errar. Ele errar, porque não sou eu que compro, quem compra é ele. Então eu levo ele nas lojas e falo assim: olha, se você tem para gastar 10 mil em piso, por exemplo. uhum. Se ele escolher um piso e gastar 12 mil, eu vou falar para ele: você não pode. Aí se ele brigar, não, eu posso, falar, então eu vou me economizar nas luminárias. Então, o meu trabalho é esse. Eu brigo com o cliente. Olha, você está estourando o valor, você está estourando o valor. Porque se chegar no final da obra, a obra foi orçada em 100 mil, ele gastar 150, ele vai virar para mim e falar assim, pô, mas você falou que ia gastar 100, gastei 150. Aí eu falo assim, ó, você lembra daquele dia? Então eu coloco isso. Aí Entendi. vamos, assim, voltando a falar com relação ao pedreiro, né? Uhum, Eu tenho uma planilha de valores por metro quadrado. Então, por exemplo, tá? Não estou falando que é esse o valor. Para colocar piso, é R$ 150 o metro quadrado, o que o pedreiro cobra. uhum, Eu faço a gestão não só da minha equipe, porque eu posso chegar para o cliente e falar, para fazer a sua obra é tanto. Eu orcei com os meus empreiteiros. uhum, Só que ele pode falar assim: não, eu tenho um pintor de confiança. Você gerencia? Sim, eu gerencio. Só que eu sei que o meu pintor de confiança ele vai cobrar entre 40 e 50 reais o metro quadrado. uhum. Se ele, o pintor dele cobrar 80, eu vou chegar para ele e falar assim: opa, ó, tem alguma coisa errada aí. Seu pintor está cobrando 80 e o meu cobra tanto. E eu sei que o meu cara, ele não vai destruir o seu piso novo. Entendeu? Se o Entendi. outro cara vai proteger tudo, também não sei. Então, o meu trabalho é fiscalizar para que o cara não estrague seu piso. É muito difícil eu gerenciar um profissional que o cliente quer que eu gerencie se eu não conheço o histórico do cara. Então, eu sempre dou preferência a que trabalhe com a equipe que eu trabalho há muitos anos, porque o pintor não é dessa equipe.
O pintor é um cara X, o pedreiro é um cara X. Só que eles se conversam. Então a minha obra é mais rápida porque eu jogo todo mundo junto. Entendi. Você trabalha com várias equipes Ao mesmo simultaneamente. tempo. Então, Uhum. assim, o cara tá fazendo um forro no quarto, o outro tá passando elétrica no outro, e o outro já tá pintando o outro forro que o cara acabou de terminar. Olha que E eles legal. não vão brigar entre si porque eles se conhecem. Agora, se eu colocar um pintor que não é dessa É, equipe, equipe. aí o pessoal fica assim, pô, o cara foi lá, é, abriu as coisas e jogou no chão, eu não vou limpar, e aí começa uma briga entre eles, né? Então eu gerencio essa parte financeira, a briga entre eles, a briga com o cliente. Então, assim, é tudo completo, Entendi. tá? Uma das coisas que eu notei que eu falo que existe uma lógica no processo. Por exemplo, quando chegou a equipe para colocar, porque eu não contratei uma empresa de arquitetura, eu poderia Uhum. ter contratado, mas não contratei. O que que aconteceu? Chegou o pessoal para colocar o piso laminado, ele estava terminando de arrebentar uma parede. O entulho ficou tudo em cima do piso laminado É o instalado. que Aí eu acontece. olhei para ele e falei assim: "Você não vai riscar?" Ele falou: "Fica tranquilo, doutor." Nossa, esse fica tranquilo não me passou nenhuma confiança. E aí tinha uma montanha na sala de entulho em cima do piso laminado 0 km. E ele falou: "Eu garanto, não vai riscar." Realmente não riscou porque ele teve cuidado para retirar. Mas, pô, se eu olhar aquilo dá um aperto no coração, porque você sabe qual que é o Sim. valor, né? Então, isso daí é importantíssimo. Imagina o seguinte, o cara que colocou o seu piso laminado é um cara, o cara do entulho é outro. O Uhum. cara instalou o piso laminado, ele vai olhar para você e falar assim: "Olha aí, tem algum risco?" Não, ok, assina aqui, eu entreguei. Isso. Você vai assinar. O cara do entulho, ele não vai ter dinheiro para pagar o piso se ele riscar. Você vai fazer o cara pagar? É, não, não Não. tem. Então ele vai falar pra você, eu consigo. Se ele riscar, você não vai falar assim, ó, é o seguinte, você vai trocar o piso do apartamento inteiro. É, que custa Então, caro, né? existem etapas e as pessoas, às vezes, na ansiedade de mudar, quando fazem a obra sozinha, elas não cumprem essas etapas. Hum, Vamos lá, eu tive recentemente um cliente que estava desesperado para mudar e eu falei assim, olha, a marmoraria vai entrar. Ok, ok. Ele mandou instalar a televisão, o cara estava pintando e a marmoraria entrando. Não, vou instalar o cooktop, eu vou instalar. Eu falei assim: não, não vai instalar nada. Primeiro a gente vai instalar a pedra, eu vou falar assim: ó, tá ok, tá instalado, a gente vai cobrir tudo e depois entram as coisas. uhum. Porque se alguém entrar, um terceiro, o cara do entulho, ele vai lá, entrou pela sua porta, bateu na quina da pedra, quem bateu? Se não tinha ninguém na obra. A marmoraria vai se responsabilizar? O cara do entulho? A Mas não marcenaria? tem O uma pintor? mensagem intrínseca aí no meio que vira e fala assim: se eu mandar instalar a televisão, eu tô dando um sinal para ela que ela tem que agilizar o processo para ela sair logo dali e finalizar a obra. Não tem uma mensagenzinha intrínseca? É porque, é assim, eu falo, não vai instalar televisão. É, então, mas é isso que eu tô falando. É, a pessoa quer. Falo, se controla. Porque a pessoa fica Isso. ansiosa para mudar, né? Sim, mas é assim, quando a gente assina um contrato de obra Uhum. com uma multa, caso eu não entregue dentro da data. Então, assim, se eu for entregar em 3 meses, você vai assinar um contrato de 4. Eu sempre coloco um Ah, prazo. E as minhas obras entendi. todas são entregues antes, salvo exceções daquele cliente que Então, começa a resolver fazer um então isso é monte de importante coisa. salientar. Todas as Isso. vezes que você assina um contrato com um cliente, você tem uma data de entrega aí para ele Sim, já saber. Aí exatamente. ele E eu tenho porque uma margem de segurança. tá. Por exemplo, de manhã tem que. Esse dia vai entrar toda a equipe de pintura. Hum. Chegou lá, o que aconteceu? O pneu do carro furou, a mãe dele foi Coisas hospitalizada, que o pai mora no acontecem. interior, não sei o quê. Só que assim, a equipe dele é 3 pessoas, aconteceu com os 3 ao mesmo tempo. Eu já tô ligando para outro pintor entrar depois do almoço. Ah, entendi. Então, meu trabalho é esse. Agora, se você gerencia por conta própria, até você achar outro pintor, a sua obra para uma semana, 2 semanas. E Entendi. você já pagou aquele cara que nunca mais vai voltar. Também tem essa. E tá tudo previsto dentro do seu contrato. Exatamente, eu gerencio todo mundo. Eu tô vendo aqui, tem mais perguntas chegando aqui da Beatriz. Qual o projeto mais emocionante que você já fez? Vamos lá. Eu fiz um projeto em 2019, era um apartamento de 330 metros quadrados, Hum, que o cliente falou assim: olha, eu assino o contrato, só que eu preciso mudar em exatamente 60 dias. hum, E eu peguei toda a minha equipe, né? Um apartamento muito grande, a gente ia arrebentar tudo. Apesar de ser extremamente novo, eles iam abrir todas. Inclusive, depois eu até encaminhei umas fotos aí que a gente vai mostrar com relação a esse projeto, que foi um espetáculo. uhum.
Eu chamei a equipe, assim, marceneiro, marmoraria, pintor, pedreiro, eletricista, todo mundo. Marquei uma reunião e falei assim: olha, a gente tem 60 dias, vocês querem estar comigo? Vai ser insano. Hum. Todo mundo falou assim: sim, vamos. Eu entrei no prédio, para você ter uma ideia, o apartamento não tinha luz, eu coloquei um gerador. Caramba! Eu tinha 17 prestadores de serviço trabalhando o dia inteiro. É. A cliente seguiu assim, do início ao fim o meu projeto 100%. O antes e depois é exatamente igual o projeto e tudo, ficou lindo. No dia que acabou a obra, que eu fiz inclusive a mudança com a cliente, porque eu estava fazendo a limpeza de obra com ela mudando, porque eles pediram 60 dias, eu entreguei com 50, eles ficaram tão felizes que estavam mudando Aqui tá mudando. com 50 Olha dias. que bacana. Assim, de todo, o apartamento ficou muito bonito, mas o mais impressionante para mim foi o quarto da filha dela, da bebê que eu fiz. Porque ele ficou exatamente igual ao meu projeto. Quando, assim, antes de acabar a obra, eu sentei com todo mundo, eu sentei no chão do quarto e chorei. Eu falei, eu não acredito que eu consegui. Que legal. Então, esse foi o mais emocionante para mim. Ficou, e dele vieram muitos, Ah, que de bom. indicação do pessoal do prédio mesmo. Muito bom. Vou fazer uma magiquinha agora que todo mundo que vem aqui adora essa mágica. Olha só, vai chegar um copinho para você aí, ó, pra gente brindar esse momento bacana aqui de compartilhamento. As pessoas que estão assistindo sintam-se brindadas também, fazendo parte desse processo. Ah, Muito bom, muita saúde. saúde, Deixa eu ótimos passar por aqui negócios para aqui não. durante esse ano e o próximo ano também. Então vamos experimentar aqui. Hum, Uma delícia. hum. Vinhozinho gostoso. Sexta-feira, e aí a gente vai seguir nessa jornada gostosa, porque é isso que é gostoso, é o bate-papo e o conhecimento que a gente vai recebendo aqui. Tem mais uma pergunta para você. Qual é o maior desafio que você já vivenciou na sua profissão? É, assim, como eu falei, eu tenho muito problema com relação à crítica, Uhum. né? Então, é lidar com um cliente um pouco mais grosseiro, que ele fica um pouco mais nervoso. Mas isso não é Então, crítica. Grosseira é falta de educação, não, né? sim, sim, mas assim, o pessoal da minha equipe, eles ficam realmente muito irritados, né? Então, Ah, quando o eu cliente imagino, ele esse é um chega outro ponto gritando que eu quero colocar, porque a isso, sua equipe é predominantemente homens. sim, eu tenho uma pintura mulher, Ah, tá. E, tá? e, e a gente recebeu a Raquel, que veio aqui numa edição do podcast falar sobre empoderamento feminino. Uhum. Como que você vê essa questão do respeito por você ser mulher dentro de uma obra? No início eu achei que ia ser difícil, mas eu posso falar que eles todos têm muito carinho por mim. Ah, que legal, que A não legal. ser quando, assim, isso eu tô falando da minha equipe, né? Minha equipe Uhum, são três empreiteiros, cada um tem mais de 10 pessoas na equipe. Então, como eu falei, tinha obra que eu tinha aí 10, 20 pessoas dentro do apartamento, todos homens. uhum. E eu conheço todos há muito tempo, então eles respeitam muito. Eu chego, tem café, eles levam. Ana, tem café, tem pão, tem manteiga, se quer alguma coisa. Eu chego com sacola, porque eu carrego tudo, eu limpo, assim, pego o vassoura e vou varrendo o cômodo. Quando eu falo assim, gente, mas que bagunça é essa? Eu pego a vassoura. Não, 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 parou, parou, deixa que a gente faz isso. Não, que Eles me legal. respeitam muito. Porém, quando eu pego outros prestadores de serviço, do cliente, por Uhum. exemplo, olha, eu tenho uma equipe inteira, você vai gerenciar. Às vezes eu tenho algum problema com relação a isso. O cara ser um pouco mais grosseiro, alguma coisa assim, então isso me incomoda. Esse é o maior desafio que eu tenho. Eu não gosto de pessoas que são grosseiras. Não, é porque assim, a gente fala que o Brasil, a gente chegou nessa conclusão aqui, conversando com a Raquel e outras pessoas que a gente discutiu esse tema, que assim, o Brasil ele é definitivamente um país racista Uhum, e definitivamente um país machista. Né? E quando você vê que, assim, por exemplo, nós falamos a respeito das mulheres que hoje pilotam um avião, o piloto, né, que eu contei a história que eu estava num voo, eu estava entrando no voo, o cara desistiu de voar porque ele viu que o comandante era mulher, copiloto mulher e toda a equipe de bordo mulher. O cara virou e falou: Você tá maluco? Esse avião vai cair. Eu falei: Cara, pra mulher botar a mão num avião daquele, ela sabe o que tá fazendo. estudou, né? Então, não tem a ver com uma relação de gênero. Isso tem relação com treinamento. Eu falei pra ele: Você acha que uma empresa ia colocar uma mulher lá que não sabe pilotar só porque é mulher? Entendeu? Eu falei: Não faz o menor sentido. Mas, assim, gerenciamento de obra.
Eu fico imaginando que deva ser complexo para você se impor. Porque às vezes fala, ai meu Deus, tinha que ter uma mulher para ficar falando besteira, sabe? Essas coisas de querer desmerecer aquilo que você está Uhum. falando. O projeto é seu e a gestão da obra é sua. Então, assim, você sentiu essa dificuldade de se impor, ou você sente essa dificuldade quando você trabalha com uma equipe nova, de uma equipe predominantemente de homens? Sim, é que assim, eu sei muito bem o que eu faço, né? Então eu tenho uma experiência aí de 18 anos de trabalho que, óbvio que a gente sempre está aprendendo. Mas para mim, se assim, se eu falo assim, olha, cara, você não vai bater ali porque tem um cano, se eu não conheço ele vai falar, não, não tem. Eu falo assim, tem, e você não vai bater porque sou eu que estou gerenciando a obra. Uhum. E aí começa uma discussão, aí ele chama o cliente, que na verdade ele veio pelo cliente, aí eu falo, olha, ok, então assume a responsabilidade, o cara bate, tem um cano. Eu falo, olha, então, tá vendo? Tem um cano? Exatamente, exatamente. E lógico que eu não poderia deixar de tocar nesse assunto, Uhum. que é quando o cara está trabalhando e o fato dele ver a oportunidade que ele criou na cabeça dele, ele vira e fala assim, pô, tô só eu e ela aqui, ela é mulher, eu sou homem, de querer te cantar. Você recebe cantada da equipe e Não, os tal, você meninos, como eu nunca. falei, eles são, nossa, assim, é, é uma família. Uhum, Todo mundo é uma família. Eu tenho um que, assim, eu trabalho, é o que eu mais tempo eu conheço, tá? Então, assim, eu chego na obra, às vezes, puta, eu fiz um projeto, principalmente assim, a gente pega uma casa antiga, uhum, que não existe planta e eu não sei o que está passando dentro da parede. Então, eu faço um projeto e falo, bom, vamos fazer isso, será que vai rolar? Sempre tem alguma coisa que dá errado, toda obra. Às vezes acontece e o cliente nem sabe. Esse é o meu trabalho, não passar dor de cabeça para o cliente. uhum. Aí o cara me liga e fala assim: olha, a gente tá com um BO gigante. Você mandou abrir 30 centímetros de profundidade, eu só consegui 20. E agora? Tô chegando na obra. Eu chego na obra e falo assim: e agora? Aí vem todo mundo, é todo mundo. E agora? E todo mundo acha uma solução junto. Então eu falo que eles projetam comigo, eles executam comigo, porque eu ouço muito o que eles têm para falar, até porque os caras, a maioria trabalha desde que tinha 15 anos de idade com isso, né? Eles têm muito mais experiência em obra do que eu tenho. Um pedreiro, um eletricista, eu não me formei em elétrica. Então, o eletricista, eu ouço muito o que ele tem para dizer. Eu pergunto sempre para ele assim, qual é a solução que você dá? E aí eu faço a adequação dentro do projeto. Sempre passando pelo cliente. Se vai modificar alguma coisa em projeto, eu aviso o cliente: olha, a gente vai ter que fazer essa modificação porque surgiu esse e esse problema. Você está de acordo? Estou de acordo, a gente segue em frente. A pergunta sempre é: vai ter custos adicionais ou não? É, eu acho que essa pergunta é o que mata tudo, porque a pessoa fica sempre com medo de o projeto estourar o orçamento. Sim. E sabe o que que é engraçado? Que é assim, quando você vai contratar um serviço de pedreiro, Uhum. você se sente confortável, briga por preço, tudo, mas você se sente confortável que você vira e fala, bom, minha lista de compras vai dar esse valor. O pedreiro daqui, mas quando começa ele fala assim, então, ó, tem uma listinha de compra para fazer essa semana, aí ele fala, então tem uma listinha de caminhão de areia para essa semana, aí você fala, cara, isso não tem fundo. Aí você começa a discutir, aí você começa a ficar nervoso. No primeiro momento você vira e fala, tá, a obra precisa, aí você aceita. Já dá uma estouradinha no orçamento. Sim. Na segunda semana você já começa a ficar nervoso. Na terceira você já tá quebrando o pau com o pedreiro. E o cara já chegou ao ponto do cara vir e falar, cara, é o seguinte, faz assim, ó. Termina você sua obra, eu tô largando a obra. Cara, é muito Sim. difícil E você o fazer essa principal é a gestão. a administração dos materiais. A gente faz isso também. Então, por exemplo, o cara pediu 100 sacos de areia, eu quero ver ele usar esses 100 sacos de areia. Porque às vezes acontece, tá? Nunca aconteceu comigo, mas eu já tenho relatos de algumas pessoas, amigos, engenheiros, pessoas que trabalham em construtoras. O que que acontece? O cara faz uma lista de 100 sacos de areia. Ele vai usar 50, os outros 50 encosta o caminhão à noite e leva e ele vende esse saco de areia. Então isso Hum, acontece muito. Quando a obra está sobre. Eu fiz uma obra recentemente, que era numa casa, uma casa bem antiga, por sinal. Entraram na casa 3 vezes para roubar material. hum, Eu assumi a bronca. Então, a administração e o gerenciamento, ele faz parte disso. Então, é o que eu falei, se bater na quina de um mármore e trincar, a responsabilidade é minha. Só uhum. que eu sei quem teve na obra aquele dia. Então, eu vou chegar pro cara e falar assim, olha, você fez, a minha equipe vai falar, já aconteceu deles queimarem, tipo, vai instalar uma televisão, a televisão cair.
do cliente. Já aconteceu Já isso? aconteceu, eu pago a televisão, porque estava na mão do cara. Eu não vou Caramba. fazer um instalador que está cobrando R$ 100 para instalar uma televisão na parede e pagar uma televisão de 7.000. Caramba. E assim, só para efeito de curiosidade, quanto que era o valor dessa televisão? 7.000. Pelo amor de Exatamente. Deus. Então, uma coisa que eu não faço mais hoje, por exemplo, depois de algumas coisas, é instalar eletrodoméstico. Então, o que que eu faço? O eletrodoméstico ele chega, a gente contata uma autorizada, depois Hum. que a obra acabou e a autorizada instala. Mas não existe um seguro para você também quando você vai executar uma obra? Sim, a gente tem um seguro de obra também, mas ela não envolve a parte de eletrodoméstico, Ah, né? tá, tá, tá. É que geralmente o cara quer que você faça tudo, né? Sim, Você coloca os cabos, que não sei o tudo. quê. É normal, a gente faz isso, só que eu faço isso como autorizada, porque assim, se um pedreiro meu vai instalar uma televisão e ele conectar 110, 220 errado, alguma coisa assim, algum eletrodoméstico, que também já aconteceu com uma adega de vinho caríssima, ele conectou no 110, no 220 era E aí 110, na acabou a hora brincadeira. queimou, Uhum. e aí o cara olhou pra mim e começou a chorar. Eu falei, calma que a gente vai tentar resolver. Calma que a O, gente vai o resolver. resolver é a parcela no cartão de crédito da A arquiteta, gente vai né, para resolver, a pagar. gente e eu. Aí você fala, não sei se Isso. você chora ou É. se eu choro, né? Então, o cara, ele vai lá e compra na loja, e aí eu falo assim, ó, já compre, já vê onde faz a instalação, eu acompanho o instalador. O cara vai mudar, a televisão dele vai estar instalada, a adega também, mas com uma autorizada, Entendi. entendeu? E não com o pedreiro, porque... Agora sim, falando do início do projeto, ainda fazendo um link com a sua trajetória, você abriu a Lado, ela tem quantos anos de vida? A Lado tá há 7 anos E no você no total, mercado, você tem quase 18 anos, né? Vou 18 fazer anos. agora no final do ano 18 Pô, anos, que isso. legal, parabéns. E me diga uma coisa, você acha que o preço do serviço de uma design de interiores e arquitetura, uma empresa de arquitetura, ela se popularizou ou o pessoal teve mais poder aquisitivo para poder fazer a contratação da empresa? Então, é que cada profissional, ele cobra do jeito dele. Tem Uhum, gente que cobra por metro quadrado, tem gente que cobra por ambiente, tem gente que cobra por horas de trabalho, né? uhum. Então, se você entrar na internet, você vai ver crítica a todos E os pontos. todas Todo as mundo formas, criticando um ou outro. uma forma. É o que eu falo, assim, se eu comprei, eu quero vender essa bolinha aqui a R$ 10 e você quiser vender a 50, tudo bem, tá legal, né? Não tem problema. A questão é começar a desvalorizar muito. Então, tem muito estudante de arquitetura que hoje, com essas tecnologias novas, tal, não sei o que, acaba que entra no mercado e cobra, tipo, um quinto do valor que você cobra para fazer um 3D, para você fazer um projeto, e acaba desvalorizando o seu trabalho. Mas quando o cliente chega para mim, eu faço uma proposta e ele fala assim: ah, custa tanto, eu passo o valor, ah, então, mas eu achei pela metade do preço. Eu falo: olha, ok, tudo bem, eu desejo toda a sorte do mundo. Eu Uhum, não vou baixar meu preço pela metade. Eu sei o meu trabalho, eu sei o quanto eu me esforço para fazer um trabalho bacana, uhum. né? A mesma coisa com relação à gestão de obra. Eu falo, tudo é negociável, tá? Só que eu não vou fazer o meu pedreiro pagar 50% do valor dele, porque eu sei que ele é merecedor daquilo. O cara vai entregar uma excelente qualidade. Eu já tive uma cliente que ela foi e voltou. Então, assim, Foi, ela voltou. me Como que contratou foi para isso? fazer o projeto e eu falei, olha, ok, vai lá, tal, não sei o quê, pode fazer com. Ela foi fazer com um amigo dela que tinha uma empreiteira. Hum. Passou um ano e meio, ela me ligou, falou assim, Ana, eu tô morrendo de vergonha. Isso foi há muitos anos atrás, né? Há uns 10 anos atrás. Ela falou, olha, eu tô morrendo de vergonha, mas o cara abandonou a obra, será que você podia dar um pulinho no apartamento? Eu falei, claro. Ela pagou 2 vezes o É, apartamento. imagino. Entendeu? Ela pagou 2 vezes. Roubaram todo o material. Era uma Nossa. cobertura. Aí eu falei assim: olha, não precisa ficar com vergonha. Eu falei, sabe aquela, o barato sai caro? Sim, sim, sim. É o que eu falo sempre. Você não economiza para comprar o imóvel, então acho que na hora que você também vai fazer a sua reforma, lógico, dentro do bolso de cada um, Sim. mas pô, é a tua casa, a sua casa própria, né? Então assim, não economize, mas também é óbvio que respeite o seu orçamento, o limite do seu orçamento. Você falou das metodologias de cobrança. Hoje Uhum, você adotou como sendo qual delas uhum. e por que que você adotou essa metodologia? Meu escritório de projeto, ele cobra por metro quadrado, Uhum. tá? Só É para a gente óbvio, pontuar aqui para as pessoas, isso. o projeto
é aquele processo onde você vai lá e tira as medidas e você projeta no computador e a pessoa recebe as Exatamente. fotografias de É como vai ficar. isso, e ela recebe as fotografias e todo o projeto executivo. Uhum. Então, assim, eu vou entregar inclusive o orçamento de obra e a indicação dos fornecedores. Isso chama-se projeto executivo. Exatamente. Então, Aí, antes de você concluir, eu tenho uma outra pergunta. Quantas vezes a pessoa pode alterar o projeto executivo? Explico. Recebi a primeira foto e falou, não gostei dessa decoração, quero uma segunda. Ou não gostei da segunda, quero uma terceira. Será que você pode fazer 5 opções? tá, vamos lá. É assim, quando eu faço o projeto, ele é dividido em duas etapas, o projeto preliminar e o executivo. No Tá. projeto preliminar, eu mando um layout do seu espaço, que é aquela planta baixa, que quando a gente vai comprar o apartamento, a Uhum, gente olha e fala, ah, aqui é o quarto, aqui é o banheiro e uhum, tal, e todas as imagens. Eu não tenho limite de modificação, uhum. tá? Pode fazer quantas quiserem. Eu já tive cliente que já pediu 7 modificações. Só que o que Mas a vai acontecer? modificação é a alteração da sua proposta ou alteração daquilo que ele imaginou? Que ele virou e falou assim: putz, eu imaginei isso e me equivoquei, vai ficar feio. Não, não, porque a diferença entre você contratar um profissional para fazer o projeto para você e você fazer sozinho Hum, é que você tem todas as ideias na cabeça. Você chega na loja e fala assim: eu quero tudo que está aqui para colocar na minha sala. E aí você vai lá e coloca tudo lá e depois você olha e fala assim: o que que eu hum, fiz? eu falei, não Não ficou legal, gostei, né? não Porque assim, você gostei. gostou de um rack, você gostou de um sofá, só que você não juntou eles. Você simplesmente foi lá e falou: olha, eu quero esse rack vermelho e o sofá azul. Porque eu achei lindo. Na hora que juntar, você fala: Hum, eu acho que eles não eu combinaram. falei assim, acho que eu errei aí na Isso, aula, faltei na aula de decoração. exatamente. Então, assim, você tem os espaços que você tem que passar entre os móveis, Hum, tá? E aquilo também de você ir comprando desenfreadamente, e aí chega no final, você fala assim: olha, o principal, não tem dinheiro para comprar cama. também é. Então eu quero uma cama king size num quarto que cabe uma cama de viúvo. E aí você fala, não, eu quero aqui uma king size. Você vai lá, compra, não entra no quarto. Entende? É essa questão que faz o profissional de arquitetura conseguir trazer o seu sonho Para a para a realidade. realidade. É, Exatamente. agora, uma questão em relação a isso é que tem muita gente que tem apego, né? Apego ao tipo de móvel e tal. Aí a pessoa, ela pede para você fazer uma decoração considerando esse móvel, Uhum. ou ela vira e fala, não, eu quero uma decoração mais moderna e você bota esse móvel lá dentro e encaixa ele lá no meio. O que que mais acontece? A pessoa modifica todo o projeto para poder fazer a combinação, ou ela pede para você só incluir o móvel dentro Ela daquele. pede só para incluir o móvel. Ah, é, aí fica Esse é o bonito. sufoco. É esse. Exatamente, é o seu sufoco. Porque quando ela quer aquele móvel, se ele vai destoar muito do estilo de decoração que ela quer, a gente tenta conversar e explicar, ou ele vai ser o ponto de destaque de toda a decoração. Se ele é muito diferente, ele vai ser o destaque. Uhum, Porque não vai. Você vai olhar e falar assim, nossa, mas o que que aquilo ali tá fazendo ali? É um elefante branco, entendeu? entendi. Então a gente tenta conversar para ver a melhor forma possível. Geralmente a gente encaixa, mas existem casos específicos que. Me diz uma coisa, qual é a experiência que você tem hoje de mercado? Você faz leitura do cliente? Por exemplo, se o cliente é solteiro, ele Uhum, quer um imóvel mais pam, 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 porque daí ele vai lá e tem, enfim, a galera que ele se relaciona, tal, e aí você vira e fala, ele quer um imóvel mais, digamos, mais tchan, assim, mais sofisticado, tal, não sei o quê, porque ele vai causar um impacto, porque ele não é casado, ele ainda não se fixou com ninguém, tal. Quando o cara é casado, ele pensa mais na questão funcional, uhum. família. Tem gente que gosta de acumular, acumuladores, que daí, meu, não pode ver qualquer bibelô que ele coloca na sala, que daí fica aquela coisa pesada de se olhar e pouco de se mexer. Sim. E também tem pessoas que são minimalistas. A pessoa jogou um tapete, colocou um sofá, ela fala, Tá ah, lindo. tá ótimo. Como que é feito esse processo de leitura para desenhar um projeto? Por isso que eu falo que a psicologia me ajudou muito. Olha só, chegamos num ponto Porque legal aqui. a maioria dos meus clientes, quando eu apresento o projeto, isso assim, 99% dos Hum, casos, vão até 3 modificações no máximo. E a modificação é sempre assim: não gostei desse quadro, hum, o restante tá ok. hum.
Ah, a parede está muito cinza escuro, dá para ser um pouco mais claro? Então, assim, são coisas pontuais muito pequenas, tá? Já aconteceu, como eu falei, de um cliente pedir 7 modificações, mas ele não vai pedir a modificação de falar assim, olha, não, eu não gostei de nada. É assim, eu estava conversando com meu pai, eu acho melhor a pedra ser preta em vez de branca. A gente resolveu comprar um sofá em L do que... Essa é a modificação, e aí você vai fazendo Uhum, todas elas, até o cliente fala assim, ok, tá aprovado, Ana. Aí eu monto o orçamento. Então, voltando ao projeto preliminar e executivo, uhum, no projeto preliminar a gente entrega o layout com as imagens, o cliente aprovou, eu monto o orçamento de obra prévio, uhum. e aí é a hora que ele para e fala assim, você tá louca. Ou vai falar assim, olha, Ele fala que você quer matar do coração, cadê o remédio de é, pressão? porque quando eu pergunto pro cliente quanto você tem para gastar, a maioria fala assim, eu não sei. Não, então, é que essa pergunta ela é bem peculiar. Sim, Quando você fala assim, quanto você tem para gastar, geralmente a pessoa acha que você vai fazer um orçamento para torrar o dinheiro dela mesmo. Então, se ela fala assim, ela sim, levou a sério aquele negócio exatamente. do quanto você tem para gastar. Por quê? A pessoa fala, será que não pode ficar mais barato? Será que ela não pode dar um jeito para ficar mais barato? Entendeu? É esse sentimento que a pessoa tem de não se sentir uma galinha e você arrancar as penas dela, entendeu? Exatamente. Então, o que que eu faço? A pessoa fala, eu não sei. Algumas vêm, olha, eu tenho tanto. Eu falo assim, o que você quer fazer não dá, mas eu consigo fazer alguma coisa com seu orçamento. Então, quando eu peço uma ideia de quanto a pessoa quer gastar, é justamente para não projetar um sonho e a pessoa ficar frustrada depois, porque ela não vai conseguir realizar aquele sonho dela. Entendi. Entendeu? Então, quando a gente faz essa pergunta, não é para falar assim, eu vou perder tempo fazendo meu projeto. É porque fica triste, É, entendeu? acho que a pessoa fica frustrada porque também tem aquela história. A gente sempre imagina uma coisa. Por exemplo, quem nunca imaginou ter uma cozinha que você fala assim, pô, eu quero colocar ela, é satélite que fala, que daí você tem a bancada no meio para fazer a comida, que é super É chique. a ilha. É a ilha. Fala, quero montar uma ilha. Aí você fala, não vai dar. Com esse Então, valor aí não vai dar. como Com que esse tamanho aí não funciona? vai Eu dar. faço uma entrevista, né? Que agora a gente misturou várias perguntas em uma só, falando do É, projeto. Então, isso, assim, do eu faço projeto. A gente não sempre saiu isso. dele ainda. Quando eu faço, antes de começar o projeto preliminar, eu faço a entrevista com todo mundo da casa, inclusive se tiver criança. Então, assim, a criança que ela tem autonomia para escolher a decoração do quarto dela, óbvio que os pais, eles sempre vão dar a cartada final. Mas eu sempre ouço uma criança de 7, 8, 6 anos que vai falar assim: eu queria meu quarto azul com Hot Wheels na parede Hum, e não sei o quê, né? E aí depois eu converso com os pais e falo, e aí, do que ele falou, o que que eu posso fazer? Você quer um quarto temático? Que é uma coisa que eu falo, não faça. A não ser que você tenha muito dinheiro para ficar reformando esse quarto a cada 2, 3 anos, não faça. Porque a criança, ela vai mudando muito, né? Então, o quarto temático, ele é muito complicado de ser feito por pô, devia ter isso. conversado com você antes. Eu pintei o quarto dos meus filhos quando eles tinham lá uns 11, 8 anos. Eu pintei de azul e tá de azul até hoje. Hoje o cara tem 20 e o outro tem Exatamente. 16 É o e papel de ainda é parede, azul. então, Ainda é azul. Eu devia ter falado com Assim, você antes. quando a gente fala de pintura e papel de parede, isso daí você consegue facilmente mudar. Agora, móveis não. Então, você fazer ali uma estante com uma prateleira em formato de avião, um aviãozinho, Uhum. quando ele tiver 10 anos, vai olhar aquilo e falar assim: cara, eu não sou bebê recém-nascido, troca, e você pagou R$ 500 naquela prateleira. É verdade, é Então, verdade. eu converso com o E os cliente. móveis mudaram bastante também, porque você pode ver hoje que tem muito essas revistas especializadas em decoração, que você vê que o menino ganha, por exemplo, uma cama que tem o formato do carro Sim, do filme Carros, lá da Pixar. exatamente, Não exatamente. dá pro cara com 17 anos, com 15 anos, dormir numa Não cama que dá, é formato de não carros, dá. né? Não dá. Mas eu tenho uma cliente minha que eu já fiz 2 vezes o apartamento dela, porque assim, os banheiros dos filhos dela eram temáticos, com aquela bacia bem pequenininha, tal. Quando eles começaram a crescer, ela, Ana, quebra tudo, faz de novo, agora coloca a bacia normal. Ok, vamos lá, para mim é trabalho, entendeu? E me diz uma coisa, quando você vai entregar, então essa é a Isso. parte do projeto. Esse é o projeto preliminar. Então, Preliminar, é aquilo antes de ali. você sentar no computador para produzir as Aí, imagens fotográficas. não, a gente tem entrevista no projeto. Aí o cliente falou tudo que ele queria. Eu faço a medição,
Faço o contrato, obviamente, tudo, faço o layout e apresento as imagens. Ele fez todas as modificações, falou, Ana, tá aprovado? Está aprovado. Eu monto o orçamento, esse orçamento prévio. Uhum. Por que que eu monto? Muitos profissionais, eles montam o orçamento depois do projeto executivo. Por que que eu não monto isso? Porque o cliente vai falar assim, olha, reduz pela metade. E Hum. aí as imagens começam a ser geradas Aí novamente. as imagens começam a ficar um pouco mais peladas, né? Isso. Que E você aí começa a tirar as fechou. coisas. Ana, fechamos o orçamento, tá dentro. Aí eu vou fazer o projeto executivo. O que que é o executivo? É a planta de elétrica, a planta de hidráulica, forro, piso, detalhamento de marcenaria, tudo. Então ele recebe tudo isso dentro do projeto e eu faço um memorial descritivo falando assim, olha, o piso que você escolheu é esse da marca tal, que pode ser encontrado em loja tal. Se o cliente precisar que eu vá comprar, eu vou comprar. Se precisar uma pesquisa, porque eu não vou levar ele em uma loja só. Então eu vou procurar nas grandes casas, porque a gente tem a boutique e as grandes casas, Uhum. né? Tem uma diferença grande de valores e de materiais. Então, geralmente, o que tem na boutique você não vai encontrar nas grandes casas. Então, eu vou pesquisar sempre 3, 4 grandes casas e ver o melhor preço. Eu tenho um contato com o gerente dessas grandes casas, então, geralmente, no pacote completo, eu falo para o cliente, não vai comprando picadinho. Uhum. Eu faço a lista, compra tudo de uma vez, porque o cara vai te dar um desconto bem melhor. Então a gente consegue assim, eu não vou conseguir fazer esse espelho agora. Recebi um desconto grande no material, puta, sobrou dinheiro para fazer o espelho, Uhum. né? E quando, voltando assim, quando o valor fica muito maior, porque o projeto que ele sonhou está na mão dele e ele tem um pouco menos para gastar, eu falo assim, deixa o papel de parede para colocar depois, deixa um espelho para colocar depois, porque isso não envolve obra. Uhum. Você já está morando lá, passou 6 meses, você guardou uma grana, chama o cara e fala: olha, coloca esse papel de parede que está no projeto. Mas você já tem o valor dele, então você sabe quanto você vai ter que trabalhar para guardar, para executar esse papel de parede. Entendi. Então, vamos lá. Então, primeira etapa, entrevista preliminar. Depois você tem o projeto pronto e Isso. você cobra o projeto. Isso, o projeto inclui todas essas fases, né? Uhum. Aí você pode entregar o projeto na mão da pessoa e ela pode executar o projeto Com com o que quem ela ela quiser. quiser. Eu monto um orçamento. Você monta um orçamento, Isso. porque você oferece para ela também o orçamento de você fazer a gestão da obra, de você Exatamente. realizar o sonho dela e entregar exatamente aquilo. E se já Exatamente. aconteceu da pessoa dispensar essa etapa contigo e aí as pessoas começaram a fazer a obra e do seu projeto e depois a pessoa te ligar e fala, corre aqui e vem fazer o seu projeto. 70% dos clientes que vão embora, como eu falei, é aquele cliente que vai e volta, É né? o ioiô, ioiô. Eles voltam desesperados porque a obra está estourando, porque o pedreiro não está executando do jeito que tem que ser executado, Uhum. né? Então, assim, hoje a gente tem que emitir, né, a RT para poder fazer assim, para pintura de apartamento você tem que fazer emissão, isso num condomínio de prédio ou num condomínio de casas. E aí você chama o pedreiro, ele fala assim, não, não, fica tranquilo, eu tenho um primo que ele é engenheiro, ele assina aí, tá suave. Ah, No aliás, meu, pessoal, só para deixar bem claro, a RT é o auto de responsabilidade técnica. É uma coisa que é obrigatória dentro de condomínio, para não acontecer aquilo que aconteceu em Porto Alegre, lá que o pessoal vai lá e serra pilar. Fala, eu não gostei desse pilarzão aqui, eu não gostei dessa viga. Vamos tirar a viga? É a viga de sustentação do edifício. Então eu vou falar para vocês o seguinte: a auto de responsabilidade técnica é quando uma empresa ela se responsabiliza por aquilo que ela está fazendo. Então é uma coisa muito séria, tá? Então é isso que é o famoso ART, né? Então só para a gente explicar exatamente, aqui para o pessoal exatamente. o que que é. Eu tenho alguns clientes que eu faço o projeto e eles falam: olha, não, não, eu tenho um pedreiro que é de família, tal, o cara vai executar, só preciso que você emita a RT para mim. Não, eu não emito. Hum, Porque eu não estou fazendo a gestão da obra, então é aquilo, né? O cara vai lá, ele maceta uma viga, mexe em estrutura. Eu não estou lá. sim, E é o meu nome que vai estar lá, o nome da minha claro, empresa que vai uma estar lá. responsabilidade muito grande. Exatamente. Então eu sempre falo isso, né? As pessoas, elas o barato sai caro e acabam fazendo Não, besteira e querendo economizar num negócio e o que você pequeno. acabou de falar é a realidade, assim, depois que vira e fala assim, nossa, eu vou fazer uma obra, pô, avisa o síndico, coloca o síndico em contato com a empresa, né, de arquitetura Sim, que vai fazer a obra, não adianta você contratar um pedreiro e falar, vai lá e faz, que o cara vira e fala assim, ô doutor, você quer que tire essa viga daqui, eu raspo ela, que não sei o que, pô, é a estrutura do condomínio, pode ser, inclusive, interditado se for mal feito, né? exatamente. Então, essas coisas
são coisas que dão dor de cabeça pra caramba depois e vale a pena se precaver. Aliás, parece brincadeira, mas a gente já superou 1 hora de programa, viu? Passa rápido, né? Então eu só vou fazer uma entrega aqui, a gente já vai voltar que temos várias coisas para falar interessantíssimas. Tá gostando aí da edição? Eu também tô adorando aqui esse papo gostoso, desmistificando o mundo da arquitetura e do design de interiores, que a gente vai falar ainda a respeito da diferença entre os dois, etc. Mas antes disso, eu gostaria de conversar com vocês sobre a FLR Comunicação. A FLR Comunicação é uma empresa voltada para quem precisa divulgar o seu trabalho, né? Então, não é anúncios, mas é divulgação na imprensa, seja através da televisão, através de divulgação pela televisão, ou através de mídia escrita, ou tanto online quanto offline. Então, dá uma olhadinha aí no recado da FLR Comunicação. Muito bem, vimos aí a mídia da FLR Comunicação, produção de release, distribuição aí nas produções dos programas de televisão, para quem precisa divulgar o seu artista, banda, dupla sertaneja, enfim, tá aí, ó, todos os segmentos musicais e também para o seu negócio, tá? Então, entre em contato com a FLR Comunicação. Fernanda, grande beijo, obrigado pela parceria de sempre. Estamos aqui, vamos lá. Bom, agora eu queria transitar com você, que a gente falou da parte do projeto técnico e enfim, da entrevista preliminar, projeto. Então, ele é tarifado e não necessariamente a pessoa precisa executar a obra com você, mas é o que eu sempre falo, né? Criador e criatura. Fez o projeto, a melhor coisa do mundo é deixar com quem entende. Então, eu deixaria com você. Aliás, até disse para você que uma das coisas que a gente está para fazer agora é a reforma e a decoração do novo estúdio da Design Brand, do Brand Podcast. Então, a Design Brand hoje é o nosso estúdio, né, a agência Design Brand, e nós vamos ter agora um estúdio diferente que vai comportar mais pessoas, vai ter umas coisas legais. E eu convidei você para que pudesse fazer a obra, projeto e obra. Projeto e obra, né? Bom, eu vou, antes de a gente avançar para a questão do tema de obra, eu quero começar a mostrar aqui o seu trabalho, tá? Então, vou pedir um pouco de paciência para as pessoas. O delay está um pouquinho menor hoje, para a gente poder ter essa dinâmica. Então, você tem a tela de retorno lá. Eu vou colocar aqui a primeira imagem para a gente poder discutir a respeito dela. Tá? Então, vai aparecer lá. Eu já estou vendo aqui a imagem. Eu estou vendo uma casa vermelha, né, com uma árvore enorme na frente. Me parece ser uma casa bem antiga. E estou vendo um projeto, né? Aquela ali é a fotografia do projeto. Isso, é o 3D. Tá, então fala um pouquinho aí. Ficou bem moderno, né? Olha a diferença. Casa de gente rica. Essa casa, inclusive, eu não consegui nem ainda tirar foto, porque eles estão no processo de mudança, então eu sempre respeito o cliente fazer a mudança e depois peço autorização para tirar as fotos. Essa é uma casa de um investidor, inclusive. Isso daí é de investidor. É de investidor. Mas no final, assim, o filho dele se apaixonou e acabou comprando a casa do pai. Sei, comprando. A gente sabe como o filho funciona, né? Então, essa casa foi um grande desafio, aliás, foi um dos maiores que a gente teve. Ela não tinha planta, tinha muito problema dentro da casa estrutural, a gente teve que fazer um mega reforço. A gente projetou mais ou menos 6 meses de obra, foram 7. Então, assim, a gente fala que entregou com 1 mês de atraso, porque tiveram muitas surpresas, né? E eu falo que foi uma das primeiras obras que eu atrasei, mas realmente foi por conta da estrutura. O engraçado é que a fotografia do resultado final, ele consegue trazer, mas é aquela fotografia que a gente vê muito em memorial de condomínio, né? Quando você vai comprar um condomínio, você vê as imagens, ela não ficou
sendo uma fotografia real, é uma Exatamente. perspectiva de como ia ficar a fachada, né? Isso O é outro legal seria exemplo. você também ter as fotografias da casa, então vale a pena insistir. Vamos para a segunda foto aqui, uma outra casa. Inclusive, essa casa, no nosso Instagram, a gente tem o vídeo dela, Hum. do antes e depois, da parte interna, e a fachada ainda estava sendo pintada, mas tem lá, é bem legal Ah, é bem legal de isso. mostrar. E olha só que bacana, a gente está vendo aí uma casa amarela bem antiga, né, com um Sim, portão bem antigo. E, gente, você fez um palácio, olha foi. isso. Essa casa a gente ainda não executou a obra, ela está em fase de aprovação de projeto da parte interna, então Uhum, essa daí é a fachada, a gente fez 4 tipos de fachadas diferentes. uhum. E é uma casa antiga também, e provavelmente teremos muitas surpresas. Nossa, espera-se, olha, mas deu para ter uma perspectiva aqui Sim, sim, que é praticamente uma casa aquela padrão Alphaville, né? Olha exatamente. isso, é É aqui em São muito, Paulo, muito assim. requintado. Bom, agora a gente está vendo aqui uma parte de um interior que seria, aqui na verdade já é o resultado de alguma obra, né? Que ficou bem bacana, que a gente está vendo um Isso. banheiro ali bem Uhum. moderno, né? Com uma iluminação, inclusive na sanca. Eu adoro essas coisas. Ah, essa Isso aí é muito iluminação é chique, demais. né? Muito chique. E a cozinha, inclusive, tem a geladeira ali que ela tá envelopada, Essa tudo. daí foi a gente recebeu os eletros, o cliente ia mudar na semana seguinte, então a gente, quando é assim, eu sempre pergunto para o cliente, tiro as fotos, mas na maioria das vezes é muito difícil conseguir tirar foto, porque ele fica ansioso e já começa a entrar com algumas coisas, aí fica tudo meio bagunçado. É, não. E aliás, eu gostaria de chamar a atenção para quem está vendo que a gente tem o endereço do site ali da Lado, que é ladodesign.com.br, tem ali o Instagram da Lado também, que é Lado Design, e tem ali o WhatsApp, que é o telefone código de área 11 98582 1370, tá? Então, se você está pensando em reformar e fazer projetinhos tops e execução de obra, já pensou na Lado aí com Ana Paula, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na quarta imagem que nós temos. Nossa, gente, olha a diferença. Banheiro no estilo colonial. Dom Pedro I chegou, né, ao Brasil, aí o que acontece? É engraçado que na praia a gente vê muito isso, né? Verdade. Olha aí, marrom, né? Toda a cerâmica bem antiga, né? Com box e tal. É legal quando você vai pra praia e você aluga uma casa, tá assim, mas olha a É, a diferença ali diferença com é porcelanato, uma pia bem sofisticada, que inclusive a água parece que corre pra dentro da parede ali, né? Não tem um como ralozinho. esculpida, que a gente usa bastante também hoje, Nossa, olha a mas ficou muito diferença. diferente. Cestinho verde é tudo ali, o Esse, cestinho de lixo do banheiro esse foi verde. o primeiro apartamento da cliente, ela já veio com ideias é, fixas, assim, eu quero isso, isso, isso. Foi super tranquila essa obra, correu muito bem, graças a Deus. Olha, que bacana. Bom, a gente está vendo um outro ambiente aqui que também a gente encontra muito em casas em São Paulo quando vai alugar, casas mais antigas, que é essa cozinha maravilhosa com essa cerâmica marrom, piso Isso daí marrom. é o mesmo apartamento do banheiro, você vê como é bem, bem antigo, Ah, né? Valorizou muito o imóvel. nossa, olha essa cozinha, que espetáculo, com a luz ali embaixo, olha isso. Exatamente. Assim, a única intervenção mais forte que a gente fez foi fazer a integração da sala com a Hum. cozinha, porque era fechada, né? Não dá para ver muito bem ali no antes, mas tem uma parede ali. Os pontos de hidráulica a gente manteve a mesma localização, só trocou os acabamentos, né? Que já estavam bem sofridos, e a parte elétrica foi refeita inteira, porque era um Ah, dá apartamento pra muito ver os buracos antigo. na parede ali do lado esquerdo, né? Da fotografia do lado esquerdo dá pra Sim. ver os buracos na parede, que daí é aquela história, você vai acabando com a cerâmica sem falar que a cerâmica ali tá bem antiga mesmo, né? Na 6 aqui a gente está vendo uma fotografia de um imóvel praticamente vazio, né, do lado superior esquerdo, e aí a gente tem duas fotografias de dois ambientes extremamente sofisticados. Isso. É o mesmo projeto? Esse é o projeto que eu chorei, que eu falei que eu sentei no chão do bebezinho e chorei, que Ah! foi feito, a gente executou em 50 dias, 330 metros. A primeira foto ali eram dois banheiros, né, separados, homem e mulher, Uhum. e eles queriam juntar os dois.
A foto de baixo é o 3D e a de cima é a foto real de como foi entregue. Então, aquela em cima no canto superior direito ali Hum. é a foto de como foi entregue da casa. Olha que bacana, gente, mas é um luxo só, Sim, hein? sim, ficou demais Se eu tenho uma espetacular. casa dessa, assim, com essa decoração, eu não quero sair da minha casa. Eu quero ficar dentro dela, é para se apaixonar. Vamos ver a sétima aqui. Ah, a sétima é importante falar. Lado Empresas. Lógico que todo mundo vai falar que, mas a Varig faliu. Não, não tem nada a ver com a Varig. A ideia é mostrar aqui porque você Isso, foi premiada, né? A Lado foi exatamente. premiada, porque você desenhou o stand da Varig, né? Então a gente aqui o Isso. projeto técnico e aqui a execução da obra, ou Esse é o seja, 3D da Varig, né? o A gente 3D, e aí você tem o stand realmente montado, né? Que é um outro lado de trabalho, uma outra Isso. linha de trabalho que você tem, Exatamente. tá? Na verdade, como eu falei, eu iniciei a minha carreira trabalhando com corporativo. Uhum. Então, toda a parte de stand, escritório, e foi a primeira vez numa feira, essa feira da Bave, que existia sempre uma premiação de melhor stand. Foi a primeira vez que dois stands tiveram o mesmo número de votação, que é o da Varig e o da Gol. O da Gol eu tô projetando agora. Esse da Gol ficou muito legal, porque você consegue enxergar bem, assim, na perspectiva da parte Sim, sim. superior. E agora a gente está vendo aqui ele com projetos já executados para ver como ficou. Então, se você tem uma empresa, você é de grandes empresas, vai participar de feiras, porque agora, depois da pandemia, as feiras voltaram aí com uma intensidade gigantesca. Pensou num stand bacana, liga para lado. Né? Fala Isso. aí com a Ana Paula, entre em contato aí através das redes sociais, tem o WhatsApp, tem o telefone. Então entre em contato com a Ana Paula para vocês ter o seu projeto aí bem bacana. E aqui ó, o último seria uma das comunicações que eu tenho o prazer de dizer que foram executados. Essa mídia foi executada através da nossa agência de marketing digital. Então a gente criou para lado. Eu me apaixonei pelo trabalho da Ana Paula porque a gente sempre fez peças tentando refletir esse requinte dos seus projetos, enfim, das suas obras. E o que é legal que é o seguinte, olha só, a Lado fala sempre para você nunca fechar uma obra antes de falar com eles. Então é economia de material, porque isso é importante. Quem nunca fez uma obra que ficou com dezenas de caixas de piso Sim. para guardar de recordação? Gestão completa da obra, né? A entrega final fica exatamente como o projeto, a fotografia do projeto, né? O imóvel é entregue totalmente limpo, que é uma dor de cabeça depois de obra, a gente sabe que para poder limpar um imóvel, para poder entrar, não é fácil, então você entrega ele 100% limpo e tem a garantia contratual, que isso é muito bacana. Então, pô, parabéns aqui por todo esse material que você compartilhou Obrigada, Rubens. conosco para a gente mostrar aqui. Me diz uma coisa, indo para a parte de projeto, de obra agora, especificamente, você tem o costume também de pegar obras de projetos que foram desenhados por outras empresas de Sim, arquitetura? sim, bastante. Eu E tenho parceria com alguns escritórios de arquitetura que só fazem projeto, não fazem execução, e aí a gente faz a execução. tá. E é tranquilo quando você pega de uma empresa de arquitetura ou você já pegou projetinho que você falou, nossa senhora? Então, não, é que assim, as leituras são diferentes, né? Então, Ah, cada um tem o seu tipo específico de projeto. O projeto que eu faço, ele é muito simples para ter, porque quem vai ler esse projeto é o pessoal de a peãozada, né? Então, uhum, os meninos, então, se eu for entregar o projeto para o cliente, que ele tem um pedreiro que vai fazer essa leitura, ela tem que ser de fácil acesso a tudo. uhum, E alguns escritórios, eles têm um detalhamento bem específico que bagunça a cabeça da pessoa. Então, se você não tem alguém com um grande conhecimento, um engenheiro, um arquiteto que vai conseguir ler todos esses detalhes, vai bagunçar a cabeça do pedreiro, do eletricista, do encanador. uhum. Então, sim, tem escritórios que são mais tranquilos de trabalhar e os que são mais difíceis, a gente sempre marca reunião com quem fez o projeto para Uhum. explicar. A gente vem com todas as dúvidas e pergunta: olha, isso daqui eu não entendi. Será que você pode arrumar essa planta para o cara ter mais? Porque a gente coloca, a primeira coisa que eu faço quando eu entro em obra é plotar todas as plantas e colocar na parede. Então elas não ficam jogadas em obra, elas ficam coladas na parede, né? Entendi.
E para a gente ter uma ideia de valores, hoje qual é o preço médio que você cobra para um projeto técnico? O preliminar e o executivo. Isso, os dois, né? Porque daí você, a pessoa Isso. vai te contratar para fazer um projeto, você vai fazer o preliminar e o projeto. Quanto que você Eu cobra? cobro em média R$ 80 o metro quadrado, Em 80 mas reais o metro assim, quadrado. quando a metragem é muito grande, a gente sempre tenta Uma uma negociação. negociação, isso. E assim, se você tem, eu tenho um banheiro só para fazer, por exemplo, a gente tem uma taxa mínima que a gente cobra, Uhum, porque às vezes o banheiro, por menor que seja, ele tem um projeto detalhado bem específico. Assim, os dois ambientes mais difíceis de você fazer é cozinha e banheiro. uhum. Então, eu tenho uma sala. Por isso que é tudo muito negociável, porque você tem uma sala, você já tem alguns móveis, só quer fazer a modificação. Às vezes eu falo assim, ao invés de fazer um projeto, você não quer uma consultoria? Então, eu também faço o trabalho de consultoria. Uhum. Né? Eu vou lá, olha, eu quero comprar um lustre, minha sala tá pronta, não sei, eu vou lá com o cliente, compro o O lustre, eu design vejo. de interiores, na verdade, é a harmonização das artes, das Isso, peças, da exatamente. Da decoração. decoração em E si, isso já os vem dentro do móveis, tudo, projeto. já vem tudo dentro do projeto. Olha, que Já vem tudo bacana. especificado. Bom, então assim, você não perde negócio. A pessoa veio, quer fechar um negócio contigo, você desenha o projeto, se a metragem for Sim, grande, você briga por preço, aquela coisa. exatamente, Então, exatamente. gente, ó, super dica para vocês aí. Quer montar uma reforma, comprou um imóvel novo, não feche negócio antes de conversar com a Ana Paula aqui para você fazer o seu orçamento e ter uma sofisticação que nem essa que nós vimos nas fotos aqui, né? Isso é importante. Agora vamos falar de execução de obras, Uhum. especificamente do seguinte: quando a pessoa vira para você e fala assim, negócio fechado e ela assina o contrato, você tem a data de entrega, começa no dia seguinte? Então, a gente tem uma semana de preparação, porque o condomínio, a gente tem que fazer, aquele projeto executivo, Ah, seja meu ou de uma empresa de arquitetura, ele tem que ser entregue no condomínio com a emissão da RT e leva de 1 a 5 dias para aprovação, tá. Mas né? quando é casa específicamente, você já entra no dia Eu já seguinte. entro, né, que eu tenho que comprar material. Então, assim, eu Mas que eu levo o falo da quebradeira, pessoal né? Porque daí o pessoal tem que e que entrar. na quebradeira você tem às vezes locação de material, né, que você tem que fazer, martelete, andaime, esse tipo de coisa. Uhum, Então, o cara assinou o contrato, a gente pede até uma semana para fazer a entrada na obra. uhum. Eu tenho saco de entulho, tenho caçamba, tenho várias coisas, é tudo programado. Não abro a porta e o cara entra e vai quebrando tudo, É, né? então, porque o cara já fica naquela ansiedade. Não, eu tô Exatamente. perguntando até por Uhum, experiência própria, né? Porque é o seguinte, o ambiente que eu vou fazer a reforma contigo, uhum. enfim, vou ver seu projeto, ele é um estúdio, né? Pra gente poder comportar levar o podcast, que é uma coisa bacana, porque o Brand Podcast, graças a Deus, está indo super bem. Hoje é a 24ª edição. E aí o que acontece é que a gente quer receber os convidados, Uhum. ter umas coisas mais pensadas em questão de conforto, né, para servir coisas. Então, assim, vai ser bem legal para a gente poder projetar tudo isso. Mas, por exemplo, nos seus projetos, eu vi muita ambientação de luz, que isso que me interessa, eu sou Sim. apaixonado por luz. Então, assim, no podcast a gente tem que pensar tudo nessa questão de ambientação de luz e etc. Aqui a ambientação, ela foi desenhada pela nossa agência, mas assim, não somos experts nisso, entendeu? A Mas a gente faz ideia todo o projeto de iluminação. de iluminação para ficar com Isso. uma harmonia legal, para poder projetar lá na casa das pessoas uma imagem legal e gostosa de assistir, porque assim, a gente tem todas as métricas que envolve o podcast, e o que é legal é que a gente vê que as pessoas assistem cada vez mais no televisor, né? Televisor não, na TV, né? Isso. Televisor é coisa antiga. Mas assim, assistindo na TV. Então a gente quer proporcionar uma imagem bacana, né? Para ter a posição. Então, óbvio que trazendo com uma iluminação legal e uma harmonização, ou seja, a gente vai utilizar todos os seus sensores aí para você poder fazer a decoração do podcast, do cenário. E obviamente que assim, a cada ano o cenário do podcast ele muda, né? Então a gente precisa pensar sempre numa atualização. Então tem que ser fácil para poder sair As um cenário para modificações. poder fazer as É o que eu falo, é outras. igual quarto de criança, né? Então, o berço vai sair, vai entrar uma cama. Então, você tem que ter ali a facilidade para não ter que fazer uma reforma completa. A gente estava falando agora de iluminação cenográfica. Isso é extremamente importante no projeto. Muitas pessoas acabam deixando um pouco isso de lado, mas assim, você imagina que você tem uma sala grande e você vai fazer 3 ambientes nela. Uma sala de estar,
uma sala de jantar e uma sala de TV. Uhum. Só que você tem um ambiente inteiro aberto. Se você não marcar, você consegue diferenciar esses espaços não só pelos móveis, mas pela iluminação também. Sim. Então a gente tem a luz fria, a gente tem a luz quente, existe todo um estudo feito, né? Não é só jogar ali, colocar uma lâmpada e tá pronto. Não, não. É mais complexo do que o pessoal Sim, imagina. E não é só isso. Tem a questão também do eco. Por exemplo, aqui a sim. gente está à mercê de Uhum. uma série de fatores aqui. O cachorro do vizinho latir, blá, 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 blá. No cenário novo isso não vai acontecer, porque vai ser um ambiente controlado, não vai existir interferência de barulhos Sim. externos, enfim, a não ser os barulhos que a gente faz aqui, né? Abrir uma garrafa, abrir uma tampa, toma, e de vez em quando eu vou beber aqui, eu tenho que beber longe do microfone justamente para Pra não não fazer fazer barulho. barulho. Mas é isso, praticamente é isso. Ah, vamos deixar essa última parte, que a gente já está caminhando aí para o final do podcast. Você vê que o tempo voa. Você está bem Sim, sim. preocupada, né? O tempo voa, mas eu queria falar um pouquinho sobre empresas. Uhum. A gente já falou de, enfim, condomínios, casas residenciais e etc. E eu vi que você ganhou esses prêmios pelo melhor stand. Você também faz o desenho da empresa, o layout da Sim, empresa. Você executa sim. esse trabalho? Também faço todo o Legal. trabalho Como é que funciona? Por exemplo, um escritório. Quais são os escritórios que você já fez, que a Lado já executou obras de colocar aquele negócio de drywall, enfim, paredes, salas de reunião. Então, assim, quais foram as empresas que você já trabalhou para fazer esse trabalho? Então, Executou na recepção? a gente pegou uma empresa, Arcadim, né, que é uma empresa multinacional, e eles queriam ampliar, abrir todo o espaço, né, que a gente fala open space, assim, fazer as plataformas de trabalho. Uhum, Agora, essa época depois, pós-pandemia aí, a gente teve muitas empresas que a gente teve que refazer layout porque colocaram a maioria dos funcionários home office. hum. Então, assim, muita gente que trabalhava com a parte de plataforma Open Space começou a fechar as salas. Então, você vai para o inverso, né? E fazer a adaptação desses espaços, porque deu certo essa rotatividade de colocar 50% dos funcionários home office, 50% presencial e ir ali trocando. Então, é muito interessante trabalhar com as empresas por isso, porque você consegue mexer mais do que com o cliente, o residencial. Você tem uma criatividade maior, apesar de terem muitas pessoas que trabalham no espaço, você não tem tanta gente falando assim, não, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. É mais rápido. O residencial, o comercial é mais rápido que o residencial Mas para aprovação de hoje você projeto. tem equipes para poder montar empresas, desde a parte da recepção, harmonização de iluminação, Tudo, a tudo. aplicação da logomarca. Então isso tem, hoje você trabalha também com esse segmento. Exatamente, eu também É, trabalho porque com esse assim, segmento. a pandemia, é engraçado que tudo é muito rápido, né? Mas a pandemia, ela, a primeira coisa que ela fez foi jogar as pessoas para trabalhar em casa. Hoje a gente já tem um cenário diferente. Hoje a gente já fala, não fala mais em home office, a gente fala em trabalho híbrido. Uhum, Então, geralmente as pessoas, aliás, eu vi hoje de manhã o Rodrigo Bocardi lá, o Bom Dia São Paulo, falando que o trânsito mudou. A sexta-feira, aquele trânsito infernal de sexta-feira não existe mais. O trânsito infernal é na quinta, porque na sexta as pessoas estão trabalhando, sim. é, que a gente fala de trabalho remoto. A Uhum, pessoa pode estar em casa, a pessoa pode estar na praia, a pessoa pode estar em casa de campo. Ninguém mais quer trabalhar 100% dentro da empresa. Então, hoje, as empresas adotaram esse processo de pelo menos 2 vezes por semana ser um trabalho remoto. Então, você pode trabalhar remotamente. E se todo mundo for trabalhar na empresa simultaneamente, não tem lugar para todo mundo. Então, as empresas também enxugaram, sim, né, o tamanho dos escritórios e pensando principalmente naqueles pontos de rede, né? Porque todo mundo que vai chegar para trabalhar precisa espetar lá o computador na rede para poder trabalhar. Então, tudo isso a Lado está preparada para poder atender essa necessidade para exatamente. adequação. Então, Exatamente. as grandes empresas aí, as empresas de mercado, antes de fechar um novo escritório, vai abrir um novo endereço, faça a cotação com a Lado aí, principalmente.
também pela premiação que você ganhou, os estandes, né? Sim, sim, a Porque hoje está gente. acontecendo várias feiras e a gente vê que o pessoal ainda está um pouco acanhado, porque não tem mais aquela. Porque antigamente as empresas dentro das feiras elas tinham meio que uma competição para montar o stand mais bonito, etc. É Então que isso é meio isso, padronizado, então, né? é que assim, a parte de feira, hoje a gente tem as montadoras, Hum, né? Porque antes, assim, passava por um escritório de arquitetura para você montar o projeto, depois ia para uma montadora e a montadora fazia a execução. Hoje, muitas montadoras têm arquitetos dentro, tem design de interiores que trabalham dentro da montadora, então quando você contrata, você tem ali um pacote completo, né? uhum, Então eu acabei até migrando para essa parte residencial e corporativa, só de escritório e tudo mais, para não ficar só na parte stand. Eu gosto muito porque você também tem uma liberdade de criação gigantesca, você não fica engessado por parede, esse tipo de coisa. O cliente ele te passa um briefing ali, você segue ele e voa na imaginação. Os projetos da Gol e da Varig dá para perceber isso uhum. tranquilamente. E eu acabei indo para esse outro, mas assim, de vez em quando a gente faz um stand ou outro menor, às vezes até as próprias empresas de propaganda e marketing entram em contato para a gente estar fazendo um 3D para eles, um desenho assim, mas a minha empresa ela saiu um pouco, antes era 100%, hoje é um nicho de 10% da minha empresa que faz. Mas você acha que isso aconteceu por falta de divulgação para você poder continuar trabalhando com as empresas, que é um dos seus fortes, né? Porque você começou aí. Uhum. Ou você acha que as empresas também perderam um pouco esse interesse de participar de feiras com coisas mais geniosas, assim, que a pessoa chega Não, lá e então, é fala, porque cara. hoje, quando você fecha o pacote com a montadora, você já tem ali o projeto, eles desenvolvem um projetinho para você também. Então, tem muitas montadoras que já têm o pacote completo. Então, aquilo está dentro do valor deles, né? A não ser que você seja um stand desse grande, Uhum, né? Aí sim você contrata um arquiteto para estar fazendo o projeto, para passar para a parte de montagem. Eu não faço acompanhamento de montagem de stand. A minha uhum. empresa não faz essa linha. Por isso que eu falo que é mais fácil eles encontrarem o pacote completo que eu ofereço hoje no corporativo e no residencial, o projeto e a execução de obra, É? que o stand eu já não faço. Eu faço o projeto, mas não faço a execução. Ah, você não executa Eu não executo o stand, eu faço só o você projeto. Eu faz o posso projeto. acompanhar a execução, mas eu não tenho equipe para. Isso teria que ser direto com as empresas de montagem. Hum, hum. Muito bacana saber disso, porque o que acontece? Tem muita empresa que monta o stand, mas não desenha projeto, Isso, exatamente. né? Eu sei É aí porque que eu entro. é aí que você entra, É. porque eu sei disso porque recentemente um dos meus clientes na agência, eu desenhei todo o look and feel do painel onde vinha a logomarca, como que ia expor lá os produtos dele. Mas aí, quando eu liguei para a agência, eles falaram assim: tá, a gente não desenha projeto nenhum, a gente tem um espaço lá que você pode utilizar. Exatamente. Aí ele faz aplicação em vidro, essas coisas. E são assim, feiras que ocorrem aqui, por exemplo, no Jabaquara, tem um centro de convenções, Sim, de temos o imigrantes centro ali. do Imigrantes, então eu fiz para eles lá. Nós fizemos também para o Center Norte, também que teve uma feira, e é Feira da Beleza, Uhum. né? Expo Beleza tal, que tem produtos naturais, essas coisas. Bem legal, participação. E agora, para caminhar para o finalzinho mesmo, que a gente já está chegando no final, falar sobre projetos de sustentabilidade. A gente recebeu aqui o Adalberto Jardim falando do caminhão dele, que se preocupa, ó, você vê, corrida de caminhão se preocupando com sustentabilidade. Foi fascinante ver a visão dele em relação à questão da Uhum. sustentabilidade, trabalhando com peças que a gente chama de peças recondicionadas, e ele explicou para desmistificar tudo isso. Casas. As pessoas têm te procurado hoje para poder montar casas que sejam Sim, sustentáveis. bastante. E como que Sim. funciona esses projetos? Tem um desafio maior? Custa mais? Como é que funciona em média isso? Então, é que é a longo prazo, né? Então, você tem, assim, todo o sistema a gente já fez, a parte de aquecimento solar. Então, hoje, muita gente procura, quando a gente faz o projeto, a gente já considera todas essas questões, já faz o orçamento. Então, quando o cliente ele vem com coisas específicas, a gente já monta no projeto, mas a gente sempre busca fornecedores,
prestadores de serviço que também estejam voltados para esse lado, né? Hum, Então, isso é importante e- colocar. mas assim, em termos, você já detectou no mercado que existe um aumento significativo de busca por projetos de sustentabilidade? Por exemplo, tratamento de esgoto, quando não tem, né? Porque a gente fala de muitas casas, principalmente na pandemia. Agora a pessoa foi mais para o interiorzão, mais afastado de São Paulo. Mas, por exemplo, você ouviu falar de energia solar, que é uma energia mais limpa. Dentro da casa existe aquela funcionalidade do tratamento do lixo. O que que você tem assim Sim, de assim, materiais a hoje que a gente pessoa numa fez casa? uma casa, né? Uma amiga minha também conhecida, que até então a gente ia fazer um restaurante, aí depois acabou mudando no meio do caminho o projeto, ela resolveu Tudo a ver, um restaurante e morar uma lá, e casa, aí né? mudou tudo. É. E toda a parte de esgoto foi tudo feito com água de reuso de chuva. Olha. Então, as cisternas foram todas ali no quintal. É bem legal assim. A gente tem a dificuldade depois de fazer o paisagismo, né? Porque ela fez toda essa parte, tudo foi pensado para o restaurante. Então, a parte de irrigação, tudo foi feito de forma sustentável. E aí, depois ela resolveu morar na casa. Não Ela ia gostou aproveitar tanto do seu projeto que ela 100%. falou: Ana, não vou montar mais um restaurante, agora eu quero morar nesse projeto. Isso, eu falo que para aquela casa eu tenho dois tipos de projeto, né? O restaurante Pô, que e a bacana, residência. que bacana. E eu fiz mais três casas dela. Ela é uma pessoa super querida. Agora ela comprou uma casa em Minas, eu fiz o projeto, a casa era com base de pedra, Hum. então era pedra e Ah, pode mandar madeira. recado pra ela aqui se você quiser. Lê, se estiver me ouvindo, um beijo grande pra você. Adoro fazer suas obras. Cada hora ela tá comprando casa em um lugar, ela adora. Parece cigana mudando de casa em casa. Ah, legal. E eu fiz essa casa também. Isso são imagens para outro Aham. podcast. Mas a casa foi feita com pedra, madeira, assim. Tudo foi pensado para não desperdiçar material, que é o principal. Então, isso que eu falo, né? Você compra 100 sacos de areia e vai sobrando e você vai enfiando e guardando em qualquer lugar. Não, então a gente tem essa Essa questão gestão. também, essa gestão, para não ficar comprando material sem necessidade, né? E me fala uma coisa, essa parte de, porque assim, quem vai se mudar, ela se preocupa em várias coisas. Então tem a Uhum. parte cerâmica, tem a parte dali enfim, de aplicação lá nos banheiros, a decoração, o gesso, a parte elétrica e a parte de marcenaria. Então, hoje a gente tem a parte de planejado e marcenaria, né? Muita gente fala assim, ai, não, marcenaria é muito caro. Uhum. Vou para o planejado. Primeiro que o planejado, ele é bacana, tal, só que ele é modular. Então, eu não consigo fazer um projeto livre com o planejado. Ele vai ter Uhum. ali, a medida dele é 45, 60 e 65. Uhum. Ah, não, eu preciso de 1 metro. Não, a gente não faz. O marceneiro, não. E outra, são valores. Os valores são praticamente os mesmos, só que a entrega com marcenaria é sempre mais rápida que o planejado. Então, quando o cliente ele já vem com um planejado em mãos, eu tento administrar antes da criação, com o pessoal do planejado, as modulações que ele tem, Entendi. tá? Eu gosto muito de trabalhar com marcenaria porque eu gosto de obra rápida. Então, hoje o planejado você pede aí 60, 90 dias úteis para entrega e a marcenaria, pelo menos eu tenho duas marcenarias, é 30, 40 dias, que eles entregam tudo corridos, né? E você consegue brincar mais com o projeto e o Mas a espaço. marcenaria você nunca teve problema, porque assim, quando a gente fala de. Esse é um ponto que eu acho que assim, é o cume da nossa edição. Uhum. Porque assim, quando você fala de marcenaria, é, geralmente não são lojas que têm grande projeção de mercado, que são extremamente conhecidas. E quando você pega histórico de você falar assim, ah, eu contratei numa marcenaria porque fizesse uma cômoda. E aí? Ah, paguei R$ 5.000. E aí, o que aconteceu? A pessoa não entregou. Esse é o maior problema de você comprar com marcenaria, porque daí você vê até históricos na televisão, que fala, Uhum. leva Celso Russomano, aquela coisa do tipo, ah, o cara comprou já faz 6 meses, 8 meses. Você tem marcenarias de Sim, confiança. sim. Os fornecedores, eu só indico os fornecedores Hum. que eu tenho certeza que vão entregar no prazo, com qualidade. Uhum. O cliente nunca paga 100%, independe se o marceneiro falar assim, olha, à vista é 150 mil, à vista eu faço 120. Hum.
Se é o meu marceneiro ou qualquer outro, eu não deixo pagar nada 100%. O à vista é sinal e entrega, e Uhum. sinal com contrato, né? Porque todo mundo tem que ter esse resguardo para não ter problema igual a sua irmã, que pagou o pedreiro e ele sumiu. É isso. Então, eu faço um cronograma financeiro para o cliente. A sua obra vai durar 2 meses. O pagamento dos meus prestadores de serviço, eles são feitos quinzenalmente, Uhum. de acordo com a execução. Então, eu vou dar um pequeno sinal para ele. Para que é aquele sinal que eu dou? Esse sinal é combustível que ele vai precisar, a alimentação que ele vai precisar para ele. Só que eu faço um cronograma de execução. Bom, você terminou toda a parte de iluminação, aqui é o valor, que eu faço essa divisão. Você terminou toda a parte de abertura das paredes para colocar as tomadas, colocar os acabamentos de tomada. Então, o cliente, ele vai passar para mim o valor e eu vou distribuir com os meninos de acordo com a execução, para não acontecer isso. Entendi. Agora, quando você desenha o projeto, o projeto compõe, ele prevê a marcenaria. Sim. Aí a marcenaria ela entra no seu contrato também como sua Se eu responsabilidade. for administrar, sim, tudo que é na parte de execução de obra que eu cobro uma porcentagem para fazer a administração da obra, tudo que estiver sobre a minha responsabilidade. Uhum. O cliente ele pode falar assim, olha, não, você vai pintar, fazer tudo, vai limpar a obra, eu entrego a chave na mão dele e ele recebe a marcenaria. Hum. Ah, mas assim a gente vai ter um lixo iluminado que o eletricista vai precisar retornar para poder fazer a colocação, não tem problema. Mas eu vou mostrar para o cliente como eu estou entregando a obra. Se o marceneiro dele entrar, trincar uma bancada, estourar uma parede, a responsabilidade é do cliente, não é minha. Entendi. Duas coisas que eu vi que você citou que são assim fantásticas. Por exemplo, quando você compra móveis planejados, Uhum, geralmente ele é compensado. sim, Ele não é madeira. Esse é o primeiro ponto. O exatamente. segundo é nicho, que foi o que Uhum, você falou. O nicho nunca é do tamanho exato que você desenhou o projeto. Então, por exemplo, se você tiver uma casa ali que você tem que encaixar um móvel de de 1,20 m, ele não encaixa 1,20 m, ele vai somando os nichos e fala, vai dar um isso, metro e 17, entendeu? Não, e fica aquelas bordas, né, que você vê que, porque ele fala que ele é modular, né, então é uma exatamente. fábrica, então. Aí o que eu indico para as pessoas nesse caso é você mescla. Então você contrata a marcenaria do planejado para fazer aquilo que dá para fazer, Uhum, e o que você fez um desenho específico, pega o marceneiro. entendi. Entendeu? E assim, se o marceneiro, porque tem muitos marceneiros muito bons no mercado que eles não têm um showroom, Entendi. entendeu? Então, quando é assim, só por indicação, porque eu já administrei cada entrega de marcenaria que é de chorar. Você falou, gente, era para ter surpresa, acabei de Não, ter eu uma penso assim, nossa, agora. minha filha faria melhor. Você falou, cara, isso aí foi feito no pré-primário. O cara faltou na aula de educação artística. Mas, sabe, tudo isso que você está falando, eu vejo como um- uma ajuda, assim, de conhecimento público, porque a questão envolve tantas nuances que é assim, obra, pedreiro, material que você investiu, tudo é Sim. seu dinheiro. E é uma judiação. Eu já vi, por exemplo, gente que vai fazer obra, que vai lá e coloca na frente da casa aquela montanha de areia, começa a chover e vai embora no meio fio. Aí eu falo, doutor, tem que comprar mais um caminhão, você que perdeu a areia. Então, assim, é ter amor pelo seu dinheiro, pelo seu esforço. Então, assim, Exatamente. contrate então aqui uma empresa de arquitetura, contate a Lado Arquitetura para que você possa ter a gestão da sua obra, que você tenha economia, porque o barato sai caro. Sim. Uma coisa que eu sempre falo para os meus meninos, eu chamo meus meninos, porque eu Ah, passo agora tanto tempo é. com ele, então eu falo meus meninos, né? É. A gente se junta e eu sempre falo para eles o seguinte: a primeira casa, o primeiro apartamento de qualquer pessoa, o imóvel, foi o sonho dela. Sim. Então nós estamos trabalhando com sonho. A pessoa vai depositar tudo aquilo que ela guardou na vida, ou que ela ganhou na Mega Sena, enfim, não importa, é o dinheiro Exato, é a dela. grana dela. Ela tá colocando na sua mão, na minha mão, na mão dos meninos, ela quer entrar e falar assim: meu sonho se realizou.
Então, você trabalhar com sonho é muito difícil. Uhum. Por isso que eu tento ser o mais chata possível. Ah, É isso. Eu imagino. sou muito detalhista. Então, às vezes, os meninos. Eu falei, "Ih, ela não vai ver. Mas o que é aquilo Ah. ali?" Oh, ixi, tem um risquinho, ela não vai ver. Aí você vai lá. Exatamente. Então, outra coisa que as pessoas também não entendem, os clientes, né? O fiscal do cliente que a gente fala, Uhum. por exemplo, a gente só consegue ver os detalhes finais de erros, por exemplo, uma pintura que não está com acabamento 100% depois que você limpa a obra. Hum, Porque assim, imagina que você tem um apartamento que você comprou um apartamento que tem um taco, é. ok? Eu vou fazer a raspagem, eu vou passar a bona, eu vou cobrir ele todinho de cabo a rabo e vou fazer a pintura do apartamento, Aham. certo? Acabou tudo aquilo, eu vou remover todo aquele papelão. Pode ser que o pintor tenha passado uma manchinha no rodapé cinza, da tinta cinza da parede. Cara, é só ir lá e limpar depois. Só que a gente só consegue ver isso na hora que tira tudo. E Hum, aí a gente chama o cliente, olha todo o apartamento e fala assim, ok, ele assina, olha, aqui esse ambiente está tudo bonitinho, olhou, olhou, olhou. Ah, passou 3 meses, a tomada não está funcionando. Pô, me liga. O eletricista vai lá e arruma. Às vezes o cara puxou a tomada, foi colocar lá um micro-ondas e puxou com força, muita força. Acontece de quebrar o pino do micro-ondas lá dentro, a gente volta e arruma, não tem uhum, problema, né? entendi. Então você tem Aliás, um prazo. bem lembrado, você falou de um tema interessante, porque assim, máquina de café, micro-ondas, air fryer, ela tem aquelas entradas de Isso, tomada que são exatamente. para P20, né? Que a São gente 20 amperes. 20 amperes. Isso. Aí o cidadão acha que vai lá e comprando a tomada de 20 amperes lá na casa de construção, e ele vai lá e só despluga e vai lá e pluga de novo. A pergunta é: a fiação aguenta? Exatamente. Essa é uma coisa importante também. Eu tenho alguns clientes meus que adoram mudar de casa. Ah, adoro mudar de É, casa. cada 1, 2 anos, Lu, se você estiver me Ai, ouvindo, ó. é a terceira casa dela. Ah. É, então a gente vai ver o imóvel antes, quando o cliente chega e fala assim: olha, eu vou com você, eu vou comprar uma casa, né? Vou Uhum, comprar um apartamento. Ana, vou ver 3 apartamentos, vamos comigo? Eu quero fazer isso, isso, isso. Eu vou com o corretor e o cliente, olho os apartamentos, verifico o que que ele quer fazer, se é viável. Putz, será que ele vai dar para quebrar essa parede? Porque eu sei que ele gosta de fazer integração de sala, cozinha, e lavanderia, tudo aberto, e tal. Então eu faço esse processo da compra da casa do cliente uhum, também com ele. Óbvio que eu não participo da parte de corretor e tudo mais, uhum. mas eu participo até ele falar ok e tal. Aí eu já desenvolvo o projeto e vai tudo junto, entendeu? E a primeira coisa que eu olho não é nem se dá para quebrar a parede ou não. Eu abro a caixa de força para ver como está a Ah, elétrica. olha só, então repete aí pro pessoal falando o seguinte, ó, para você que vai comprar um imóvel, E isso para você que vai comprar o imóvel, que é importante quando você entrar no imóvel, olhar a parte elétrica. Porque, inclusive, os clientes eles podem ter desconto na hora de barganhar com o proprietário. olha que informação Então, assim, valiosa. olha, apartamento é 500 mil, mas olha, eu vi que vai ter que refazer a parte elétrica. Para fazer a parte elétrica vai me custar tanto, É vai me muito caro fazer custar. a parte elétrica? É assim, a mão de obra não é tão cara, mas o material é bem caro. Hum, Né? Então, a gente tem a parte de fiação, você tem a parte do acabamento de tomada, e assim, tem que sempre informar para a pessoa que está fazendo o projeto se vai ter ar-condicionado. hum. Entende? Mesmo apartamento novo, você tem uma carga X, você tem que respeitar. E tem muita gente que vai, não, eu contrato uma empresa de ar-condicionado, ó, põe aí. Na hora que o cara ligar lá, tudo queima o chuveiro. Já, É, uma ligou o beleza. secador, queimou o E chuveiro. não é só isso. Tem gente que vira e fala assim: não, coloca aí o ar-condicionado. Etc. Tá colocando em risco a vida das outras pessoas Isso. porque pode causar incêndio. Porque Exatamente, não aguenta, não exatamente. foi feito para aquela estrutura. É. E assim, como eu falei, eu não sou formada em elétrica, então eu tenho um engenheiro elétrico. O meu eletricista, ele é um engenheiro elétrico, eu não abro mão dele de jeito nenhum. Não vou passar contato, ninguém vai roubar ele. Ai, Ele trabalha comigo há 12 anos, não, eu acho que isso é e eu bacana. levo ele no imóvel. Então, o cliente assinou o contrato comigo, eu levo ele no imóvel e falo assim, e aí ele sempre fala assim, eu é difícil, ele não, tá tranquilo. Mas Olha, ele sempre faz, não vai dar. É. Bom, eu vou dizer que assim, a jornada aqui foi fantástica.
Legal, gostei Pô, eu quero bastante. te agradecer. Gostou de participar? Gostei bastante. Foi Tá mais tranquilo do que eu imaginei. mais tranquilo, viu? Mais tranquilo do que você imaginou. Mas eu vou dizer assim, toda, tudo que você trouxe pra gente é de muito valioso. Primeiro, para desmistificar essa questão de que empresa de arquitetura é cara, ou seja, a gente viu que o barato é que sai caro, Sim, então a gente tem que botar na cabeça de que no final seu projeto pode ficar muito mais caro do que de uma empresa sim. de arquitetura sem contrato e sem a obra E com o finalizada. cano estourado, né? Exatamente. Bom, eu estou abrindo espaço então para você aqui falar com eles a respeito de como entrar em contato com você, telefone, né? Então fica à vontade. Bom, pessoal, vou explicar um pouquinho, tá? A gente tem um site que é www.ladodesign.com.br. Mas assim, os nossos projetos diários, eles estão no Instagram, que é @ladodesign. Então, o site, ele tem bastante portfólio, mas é no Instagram que a gente posta todos os dias, inclusive o vídeo, faz interação com o pessoal. Tem WhatsApp também, 11 98582 1370. Podem entrar em contato, tirar dúvida. Eu não cobro para tirar dúvida. Eu tenho estudantes de arquitetura, já dei aula para algumas pessoas que precisavam saber alguma coisa com relação a design de interiores, que também podem mandar e-mail perguntando como que é o contrato, como que é a gestão de obra, que eu estou aqui para ajudar vocês. É isso. Bom, eu quero agradecer imensamente a sua visita. Obrigado por vir. Obrigada Depois de pelo muito convite. Depois de tempo, eu falei para você que ia ser experiência. legal. Isso é bacana. E aí, tropa a história, tá aqui, tá com dúvida. Então, vamos lá. Gostaram da edição de hoje? Pô, fantástica, né? Então para com esse negócio de que a empresa de arquitetura custa caro, que é melhor contratar o seu Zé ali que fica na esquina, que é o pedreiro, para poder fazer isso, porque a questão é o seguinte: você pode ter uma obra muito mais barata, com segurança e contrato. Olha que maravilha, com data de entrega e etc. Bom, gente, eu quero desejar um ótimo final de semana para vocês, pedir para que vocês curtam, compartilhem aqui essa edição, escreva na descrição. Hoje à noite vai estar a edição, já sabe, né? Completinha, com cores maravilhosas e etc. Então eu gostaria de agradecer, inclusive, aos meus haters que gostam de ficar criticando, me buscando e etc. Cara, eu só tenho que agradecer todo mundo, de verdade. Semana que vem é feriado, provavelmente não teremos uma edição, né? Então, dia 7 de setembro está chegando. Então, eu quero desejar para vocês um ótimo final de semana. Teremos umas novidades aí. Franciele Alves está chegando da Flórida, dos Estados Unidos, para desembarcar aqui em São Paulo. E ela vai falar a respeito tudo, a respeito do mundo do digital influencer nos Estados Unidos. Vai ser uma edição maravilhosa. E é isso. Quero desejar um ótimo final de semana. Aproveitem bem, com sabedoria. E até a próxima edição do nosso Brand Podcast. Gente, obrigado. Até a próxima.